Olá, pessoal. Estamos começando o nosso segundo episódio do podcast do Dance Plus. A gente ainda continua sem nome, mas quem sabe até o final do podcast aqui a gente não decide um nome e a gente não sai com um título definitivo, tá? E eu sou o Carlos Antônio, sou host do podcast e hoje nós vamos falar sobre o tema Passos para o Sucesso, explorando as oportunidades da dança. A ideia aqui é a gente discutir de onde vêm as oportunidades, como elas surgem, é Deus, é algoritmo. E para isso, eu trouxe umas pessoas especiais para a gente conseguir responder essas perguntas. E eu vou começar aqui com a Marcela, que é a nossa embaixadora, coordenadora do Jazz do Dance Plus, é minha esposa. Tenho aqui o Gladson, que também é embaixador, é o coordenador de danças urbanas. E estamos aqui pela primeira vez no nosso segundo podcast com o Denner, que é coordenador e embaixador do K-pop. E temos um convidado especial. Quem será? Quem será? Tô aqui na minha colinha aqui. Que é o seguinte. Ele, que é do balé do Thiago Pantaleão, é um bailarino mais do que versátil. E pra quem não sabe, ele costuma tirar uma katana no meio das batalhas para finalizar os seus oponentes. Descobri isso ontem. Passada. Bom, então sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. E para começar o podcast, eu já queria lançar essa pergunta para vocês. Qual foi a oportunidade essencial, que foi um marco na vida de vocês para vocês chegarem onde vocês chegaram, né? Então, qual foi a oportunidade que para vocês foi o diferencial, é um marco? Dali pra frente tudo mudou. Nossa. E aí, quem quer responder primeiro? Que pra mim é bem clara essa parte. A oportunidade que mudou completamente minha carreira foi ingressar na Raça Companhia de Dança de São Paulo. Foi meu primeiro trabalho como bailarina profissional. Eu cheguei a fazer outros, como dançar no Criança Esperança, dançar com alguns artistas, mas eu sinto que esse foi realmente o marco mesmo. Ingressar à Raça Companhia de Dança de São Paulo fez a diferença. Legal. Tudo. O meu foi em 2013, no evento de Ribeirão Preto, Street Culture. Enfim, deixa essa parte do inglês para lá. Mas foi o primeiro contato que eu tive com o lado profissional, assim, que foi um workshop gigante, que tinha dançarinos profissionais que me inspiravam muito. E aí lá que eu tive o choque, assim, caraca, esse mundo é gigante, né? Então, foi em 2013. Assim, no hip hop. Qual que era o nome? Street Culture. Era tantos eventos que eu como. 2013, amigo, eu tinha 13 anos, sei lá. E eu tinha quantos? 14? Ó, passado. Eu tinha 14 anos. Oi? Te mandei o convite. O meu foi mais simples. Eu acho que quando eu comecei a fazer mesmo aula de dança, porque eu venho do cover de K-pop, né? Então, quando eu comecei a fazer aula de dança mesmo, acho que foi ali que virou a chavinha, que era o que eu queria fazer mesmo. Então, acho que foi bem ali mesmo. 2014, por aí. Babado. Gente, eu tive algumas oportunidades já, mas acho que o marco pra mim foi quando eu fui pra fora do país. Que foi uma viagem que eu fiz pela Globo. E aí foi a primeira vez, assim, que eu vi que realmente... Mona, aconteceu alguma coisa ali, sabe? Tipo, eu saí da onde eu tava, que era na minha favela lá, e fui pra outro país, assim, com tudo pago. Era uma questão, assim, muito diferente da minha existência. E eu falei assim, caraca, agora o negócio tá ficando sério, assim. Até meus pais falaram assim, agora o negócio tá ficando sério. E aí, dali foi um marco. Dali pra frente, eu comecei a estudar cada vez mais pra me tornar um profissional cada vez mais empenhado. E aí, dali pra frente, tudo mudou. Ficou tudo. Boa. Legal. Antes da gente dar continuidade, deixa eu só conseguir acertar aqui com o Samurai. Gente, pra quem tá entrando na live aí, a gente tá gravando um podcast, nosso segundo podcast, que a gente vai lançar aí no YouTube e no Spotify. Então, a gente tá abrindo aqui a live pro pessoal conseguir interagindo com a gente, pra quem quiser tirar dúvida, mandar pergunta. Em breve a gente vai abrir aí pra poder responder todas as perguntas. Bom. Já sei, eu consegui. Acertou? Tá pelo Dance Plus, amigo? Aham. Enviei uma solicitação. Agora vai. Agora tá carregando. Pra quem tá aí na live, gente, a gente tá gravando um podcast pro Dance Plus. Volume. Deixar no mudo.
Tá maluca? Pode ir mandando pergunta aí na live também, tá? O tema é oportunidades na dança. Tudo. Bom, então, tem algum celular aí que não tá no 100% mudo? O meu não deixa ficar 100%. O meu também não. Ele não deixa ficar 100% mudo. Acho que o meu celular quer ser ouvido. O meu também não. Vamos ver até que ponto isso a gente vai conseguir manter. Se vai interferir ou não. Mas aí eu queria explorar um pouco mais com vocês do porquê que vocês tiveram essa oportunidade. Porque a gente tem o que eu sinto, né? É que as pessoas têm a mania de que essa oportunidade ela vem do nada. E você tá no lugar certo na hora certa. Eu acredito nisso também. Só que ela não acontece se você não está pronto para ela. Sim. E aí aconteceu um caso recente comigo, ano passado, que eu achei sensacional, que foi a questão do patrocínio que a gente conseguiu para produzir um espetáculo, que uma amiga nossa ligou pra gente oferecendo R$500 mil para patrocinar um evento se a gente tinha um projeto aprovado. Foi uma puta oportunidade, mas se eu não tivesse pensado 1 ano atrás em escrever um projeto para mandar para aprovar e ter aquele projeto aprovado naquele momento, eu não teria conseguido aproveitar. Eu queria explorar isso de vocês, porque vocês são pessoas que são professores que já têm nome, já estão trabalhando no mercado. O Samurai está viajando no Brasil, a Marcela também já viajou o mundo também com dança, o Denner no K-pop, o Glass nas danças urbanas. Só que o que vocês tiveram que se preparar antes para chegar onde vocês estão hoje? O que foi que fez com que vocês conseguissem pegar essa oportunidade, porque vocês tiveram esse preparo anterior que antecedeu esse momento? Eu acho que vai muito de como você tá pronto também pra oportunidade. Foi o que você falou. Às vezes acontecem as coisas e você não tá pronto, assim. Tanto psicologicamente quanto dançando, assim, sabe? E eu me via sempre num lugar de estar sempre buscando evoluir minha dança e psicológica pra estar pronto pra quando os trabalhos começassem. Então, por isso que quando as coisas vieram, tipo assim, tudo de uma vez. Tipo, depois do Rock in Rio, que foi um marco pra mim também ano passado, tudo começou a andar muito, assim, pra mim. E eu já estava com a cabeça no lugar, porque eu já treinava muito, tanto a minha dança quanto a minha performance. Minha forma de lecionar também, a forma como eu era professor. Então eu já estava preocupado, entre aspas, de como eu ia ser um artista e como eu ia virar uma figura pública no futuro, entendeu? Então é muito de como você tá pronto para as oportunidades que te chegam, sabe? Uhum. Que é babado. Às vezes chega e você fica assim, ó. Uhum. E agora, pra onde eu vou, meu anjão? O que eu faço agora? E às vezes você não tem instrução. Então é muito importante isso, sabe? Todo mundo olhou pra mim, então bora. Eu acho também que esse lugar de querer aprender nesse sentido de... Dando exemplo, eu não sei escrever um projeto ainda. Então você buscou esse lugar de aprender a escrever um projeto, de saber que existe a possibilidade de escrever projeto e ser aprovado. Então é realmente buscar novas informações, assim, como eu posso me preparar, né? Porque tem muita gente que não sabe. Às vezes eu posso me preparar fazendo aula, já tenho que ter umas fotos profissionais, enfim, buscar a mesma informação e perguntar, sabe? Não ter vergonha de perguntar. Marcela, como que faz isso? Como que se prepara para a audição? Como que... Enfim, como que eu sou contratado para dançar com um artista? E aí é isso, e estar disposto a aprender, e assim que você aprendeu, executar, né? Sim. O que foi falado, assim. E perguntar mais de uma pessoa também, que é importante. Porque às vezes, né? Enfim. Eu acredito que talvez até o que antecede tudo isso, né, do que vocês dois falaram, vem o desejo, o querer. Então eu realmente preciso querer muito para ir atrás de alguma coisa, né? Então, assim, eu tento... Quando você fez a pergunta, Carlos, eu tento trazer pra mim, né? Pro que eu vivi, pro que eu passei e construí pra conseguir o que eu queria. Então, como eu tinha falado, que o meu marco foi entrar na Raça Companhia de Dança em 2009. Só que eu passei muitos anos me preparando para um dia poder entrar na Raça Companhia de Dança. Então, eu não tive... Por exemplo, não foi agora eu quero, eu vou. Eu quis muito para aparecer, agora é a hora de você entrar. E aí eu entrei. Então eu acho que vem lá de antes, e aí eu vou levar um pouco até pro apoio, pro suporte, porque eu acho que nisso eu sou muito grata, que eu tive essa sorte de ter um apoio na minha casa, dos meus pais, da minha família, de poder me oferecer oportunidade de estar em lugares que puderam me preparar para eu ver que eu queria ser uma bailarina profissional. Sim. Então eu sempre falei, quero ser bailarina profissional, quero ser bailarina.
Então vai fazer aula. Fiz aula. E aí eu tinha professores que me deram a oportunidade, a escola que eu dançava em Campinas me deu a oportunidade de ir pro Festival de Dança de Joinville, e lá eu conheci Roseli Rodrigues, que é a minha grande mestra. E aí lá eu olhei aquela dança e eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Isso foi em 2002. E aí eu falei, a partir de agora, tudo o que eu fizer é para isso. Então, todas as aulas que eu fazia, a maneira como eu me alimentava, tudo, com esse apoio, né, com esse berço que eu tive, eu pude fazer aula no Raça, que era em São Paulo. Então, minha mãe me levava para São Paulo. Então, a gente tinha todo um rolê, assim, né, de almoçava no carro. Era difícil? Era, mas você pensar que tinha ali uma condição que favorecia aquilo acontecer. Mas eu estudei durante 6 anos na escola do Raça, antes de entrar na companhia. Então, eu batalhei muito ali dentro. Eu falei, eu vou ter que ralar muito, porque eu vi o povo da companhia e falava, nossa, eu preciso fazer muita coisa para chegar ali. Eu tô longe daquilo ali. E aí, eu planejei, assim, tudo para conquistar aquilo ali. E aí, eu conquistei. E aí, depois daquilo, eu falei, tá, conquistei isso. E agora? Para onde eu vou? E aí eu fui construindo esse plano. Então, eu acho que o querer, a determinação também faz toda a diferença para você conquistar uma oportunidade. Sim. Nossa. Vamos lá, você quer passar? Você quer falar? Obrigado, tia. Acho que você falou também sobre se essas oportunidades, às vezes, você tá no lugar certo na hora certa. Eu acho que pra mim veio daí. Porque quando eu comecei a fazer aula de dança, quando eu percebi que era o que eu queria, eu não morava em BH, eu morava em Curitiba. E eu tava voltando de lá. Acho que eu baixei o microfone. Eu tava voltando de Curitiba e eu passei por São Paulo pra fazer uma apresentação em um evento de K-pop. E aí o Gabriel, né, o Nagal, ele viu esse vídeo e aí dali ele me chamou pra fazer parte do NTAG, que foi o primeiro contato que eu tive com danças urbanas direto mesmo. K-pop são danças urbanas, mas com aula de danças urbanas eu nunca tinha feito ainda. Então eu acho que às vezes também vai disso, de você estar na hora certa, no lugar certo. A oportunidade pode aparecer assim também. Não, eu acredito muito nisso. Do mesmo ponto que eu acredito que você precisa ter um mínimo de conhecimento para você conseguir abraçar aquela oportunidade. Que aí eu já vou emendar numa coisa que eu tenho muito para mim, que eu carrego para minha vida. São 2 coisas, na verdade. A primeira, que é emendando nisso, que é você começar a sentar pronto. A gente tem a mania de querer se preparar muito para conseguir alcançar um determinado objetivo ou realizar alguma determinada ação. Esse, pra mim, se eu pudesse, eu tatuaria. Eu só não tatuo porque eu não quero. Do nada, imagina. Não combina comigo. Determinação é tudo na vida. Ele escrevendo até o final. Mas é porque eu tenho mania de querer fazer, pegar alguma coisa que foi um marco na minha vida e registrar de uma maneira pra eu não poder esquecer mais. Legal. Aí sempre me vem na cabeça, vou fazer uma tatuagem, só que isso passa muito rápido. Aí eu prefiro escrever pra não esquecer. Ou eu, no meu fundo de tela aqui do meu celular, tem aqui pra mim o meu objetivo de vida. Porque aí eu olho todo dia e eu boto isso como uma crença. Fofo. E ainda... Tá vendo, Marcela? Boa escolha. Escolhi certo. Eu tinha um bloco de notas no aplicativo que eu coloquei lá os 50 coisas que eu preciso fazer antes de não sei quantos anos e tal. Eu todo ano eu faço metas. Eu escrevo, tipo, uma lista aí de 50 coisas que eu preciso fazer no ano, assim. Então, aí, inclusive, isso emenda já no próximo ponto. Que pra mim também faz muita diferença, que é saber onde você quer chegar. Minha mãe falava muito pra mim que é o seguinte: se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Quando, na verdade, isso é uma frase da Alice, né? Do gatinho da Alice. Verdade. Gatinho da Alice. Minha mãe sempre contou isso pra mim e eu sempre carreguei isso comigo. Porque a partir do momento que eu tenho um objetivo muito claro, eu consigo falar não com muito mais facilidade. Tanto que eu entrei no... Aí eu já vou emendar respondendo a pergunta que eu fiz pra vocês, eu vou responder também. Que é a seguinte: eu sempre dancei por prazer. Eu dançava de domingo a domingo porque eu adorava. Eu morava lá no Morro do Papagaio e a gente dançava, breaking... E ia pra pracinha, ia pro projeto social e dançava até que eu tive a oportunidade de me profissionalizar. História longa, vou deixar pra contar numa próxima oportunidade. Só que lá eu descobri que eu poderia ganhar dinheiro fazendo aquilo que eu amava, aquilo que eu já fazia de domingo a domingo. Aí eu podia fazer aquilo que eu já fazia de domingo a domingo
e ainda ganhar dinheiro. Então aquilo foi pra mim uma explosão, assim. E foi uma realização muito grande. Aí foi um processo longo até que eu me profissionalizei e descobri que naquele momento que a gente estava vivendo na companhia, para eu conseguir chegar onde eu queria chegar, pessoa, Carlos, ambição pessoal, eu não conseguiria. Então eu vivi um dilema muito grande, porque aí eu me vi assim, olha, para você viver os seus desejos pessoais, o seu sonho, você precisa sair da dança, porque ela não vai te remunerar o suficiente, ou você abrir mão dos seus sonhos para você viver de dança. Aí para mim foi um marco, porque claro que eu nunca ia deixar de realizar os meus sonhos, só que eu calcei eu decidi a interseção. Eu nem nenhum nem outro, né? Eu não morri, eu nem comi. Eu fiz amizade com a fome. Foi quando eu saí da área de atuação e comecei a empreender, só que com dança. E aí tem um Dance Plus, esse é um objetivo, eu tenho sociedade com um estúdio de dança. E vai indo. E isso tudo porque eu sei, desde criança, onde eu quero chegar. Então, isso me fez chegar onde eu tô, as minhas escolhas, e norteou todas as minhas decisões. Bom, respondi a minha pergunta. Mas aí eu queria explorar um pouco mais, porque é o seguinte, né? A gente tá falando aqui das nossas oportunidades, mas e quem tá começando? Né? O que essa galera tem que fazer? O Samurai, ele me trouxe... Na verdade, essa ideia de tema foi do Samurai, que é explorar as oportunidades da dança, porque eu acho que é muito relevante. Porque tem uma galera, molecada, que tá começando, assim. E a nossa época era muito diferente, né? Hoje a gente tem um Dance Plus, que você pode fazer aula à distância. Você pode se conectar com professores de um jeito muito mais acessível. Mas... o que vocês têm aqui que vocês acham que seria interessante de levar pra essa galera que tá começando, que quer profissionalizar, que estão precisando aí de conselhos? Aproveita aí quem tá na live aqui no Instagram também pra mandar as perguntas pra gente. Manda pergunta. Eu acho que o primeiro é o mais simples, que acho que todo mundo falou, que é o se preparar, né? Não adianta, igual você falou, não adianta querer fazer sem estar preparado, sem estar pronto, não vai rolar. Mesmo que surja a oportunidade, talvez não seja interessante, porque você não tá pronto ainda. Acho que você não vai aproveitar essa oportunidade de uma forma que você aproveitaria se você já estivesse preparado. Mas então, acho que é o fazer a aula, igual você falou, Dance Plus, procurar ali as aulas na sua região, o YouTube também tá ali, mas vamos, por exemplo, Dance Plus primeiro, que tem muitos professores bacanas lá. Bem. Eu acho que isso que você tá falando também tem muito a ver com acessibilidade, né? Até que ponto você tem... Porque a gente tem públicos e públicos, assim. Eu morava em São Gonçalo, e aí depois eu fui pro Complexo do Alemão, e aí no Complexo do Alemão eu tive acessibilidade a um projeto social, que aí eu tive como fazer aula de dança, porque eu não tinha dinheiro pra pagar aula de dança. Então aí que eu tive acesso ao JP Black. Obrigado, mestre, tá? Vou sempre te enaltecer. E aí eu fiz parte de um projeto social que dali eu comecei a fazer aula de dança. Porque o que você falou do negócio de sonho, de pensar desde o início o que queria fazer, eu já pensava que eu queria ser artista, mas era completamente inviável, assim. Meus pais, por mais que me apoiassem nas coisas que eles pudessem, eles não tinham dinheiro pra pagar uma aula. Zero possibilidade. E aí, até que ponto eu não tinha acessibilidade pra me preparar, sabe? E aí, quando eu entrei nesse projeto social, que aí eu comecei a... Do nada, contando a história de vida, vem comigo. Comecei a ter acesso às aulas, e aí eu vi um mundo totalmente diferente. Porque meu sonho, quando eu era criança, era fazer parte de um grupo de dança. Sim. Só isso, eu falava assim, eu via Camp Rock na Disney, eu falava assim, caraca, eu vou ser a Demi Lovato das danças, entendeu? E aí, tipo assim, quando eu entrei, eu falei, caraca, a parada é muito mais séria, dá pra ganhar dinheiro com isso, como assim? Tem gente que paga aluguel com isso, como assim? E aí eu acho que esse é o pensamento de muita gente que vem do lugar que eu venho, que é da periferia, sabe? Tipo, dá pra viver de dança? E tipo, dá. Tô falando aqui pra vocês que dá. Tem como. Foi o que você falou, tipo, agora a gente tá viajando o Brasil inteiro, fazendo um monte de coisa, sabe? Não, a gente tem aqui 5 pessoas que provam que dá pra viver de dança nessa mesa. Então, pra quem tá na dúvida, pra quem tá aí, dá pra viver. Só pra emendar também, eu já vou passar pra vocês, também saber com quem que vocês andam. Eu acho que isso faz total diferença, né? Porque não adianta. Minha mãe, outra lição da minha mãe, tá? Que é a seguinte: galinha que anda com pato morre afogado. Então eu acho que você tem que saber, não adianta. Você quer chegar ali, você tem que estar com quem tá lá. Você tem que aprender com quem chegou. Então eu acho que mais do que ter sonho é também ter a inteligência de conseguir escolher as pessoas que você convive. Isso vai te ajudar muito e vai acelerar muito o seu processo. É verdade. Esqueci a... Eu sei a resposta, mas eu esqueci a pergunta. Repete a pergunta. A pergunta, Gladys, é assim, ó, pense nos seus alunos, aqueles que querem realmente se profissionalizar e querem seguir carreira. O que você acha que essas pessoas precisam? A resposta tava aqui, eu falei assim, mas por que eu tô com essa resposta? Vamos lá. Uma coisa que me chocou muito, assim, quando
comecei a me profissionalizar, que eu já tinha um lugar da dança ali, que era o lugar de, eu quero dar workshop e tal. Quando eu já descobri que eu poderia ganhar dinheiro com isso. Eu pensei que era o auge. E aí depois eu descobri que na dança existem várias profissões, que elas se desmembram. Você pode ser coreógrafo, só coreógrafo. Você pode ser só dançarino, entendeu? Você pode ser, enfim, várias coisas, várias. E aí foi isso que eu falei, caraca, como assim? Não é só esse lugar, sabe? Então acho que é importante também, além disso, a sugestão, como coordenador do Dance Plus, é da gente também mostrar, sabe, quais são as profissões possíveis na dança. Entendeu? Pra quem tá começando, a gente pode viabilizar isso, porque não é só uma coisa. E eu vejo que hoje o mercado virou muito assim, existe um bom dançarino, muito bom dançarino, e já coloca ele pra ser professor. E aí acaba se frustrando por isso, porque às vezes estão exigindo de um dançarino muito bom de ser professor. Aí acaba que ele chega nesse lugar e se frustra, porque não era o lugar dele. Então a primeira coisa é isso, tá? Eu tô começando a fazer aula de dança por prazer. Ótimo, continua fazendo por prazer. E vai fazendo, vai fazendo. Mas quando você fala assim, caraca, agora eu quero trabalhar com isso, pensa quais são as profissões dentro dessa carreira que você quer seguir. E a partir disso, você começa a se profissionalizar disso. É aquilo que o Carlos falou. Você sabe aonde é que você quer chegar, é muito mais fácil você trilhar o seu caminho e saber quais oportunidades de chegar. Então é isso. Com quem eu quero trabalhar com dança? Vamos falar da forma mais genérica, né? Você quer ser dançarino de artista. Tá bom. Então começa a fazer, trilhar seu caminho para isso. Que não é a mesma coisa de ser coreógrafo. Ser coreógrafo é outro lugar totalmente diferente de dançar para artista. E na maioria das vezes o coreógrafo nem aparece. Então, e aí? Você quer ser esse lugar de... eu quero ficar por trás, coordenando tudo? Ninguém vai me conhecer? Ninguém vai me conhecer? Sabe? Então, é isso. Eu acho importante esse lugar de, primeiramente, saber quais são as áreas dentro da carreira da dança, né? E aí você começa a trilhar seu caminho. Mas enquanto isso, vai fazendo aula, gostosinho. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Você pesquisar, você procurar, saber que... quero viver de dança, mas o que da dança, né? Sim. Que universo é esse? O que tem? Então, pra eu entender um pouco mais disso, quem que eu tenho que procurar? Tenho que conversar com quem? Tenho que fazer o quê? Sim. Então, eu acho que é a pesquisa e volto lá no começo, o desejo. Porque é o querer de verdade. Você tem que se desdobrar pra conseguir. É verdade. Só uma observação disso. Essas informações não são fáceis de achar. É tipo, como que é um currículo artístico? Gente, tem gente... Sim, até hoje... eu falo que até eu mesmo, como profissional, é muito difícil passar isso com clareza, assim. Que tá indo muito no automático. Então, assim... até colocando o Dance Plus, né? Como, enfim, sou embaixador, da gente também se disponibilizar. Manda mensagem pra gente que a gente vai tentar viabilizar isso pra vocês. Como fazer um currículo artístico? Manda mensagem no nosso Instagram que a gente vai responder. Como, enfim... Até porque a gente também está aprendendo. Então a gente vai procurar profissionais como dançar com artista. A gente vai pegar um profissional que dança com artista para talvez te ajudar nisso, até dentro do nosso aplicativo mesmo, sabe? Então, porque às vezes é isso. Como que eu vou chegar na Marcela Gozzi, que eu nem conheço, para perguntar e tal? Manda por esse Plus que a gente vai tentar viabilizar isso. Essas dúvidas, sabe? Que eu acho importante. Legal. E faz tanta diferença isso, tipo assim, você saber se prontificar pro trabalho, tipo assim, que é uma coisa que a gente só aprende na prática. Pelo menos eu aprendi na prática. Eu fui aprendendo levando porrada, assim, nossa, eu errei naquilo, talvez eu não me comportei bem nesse sentido, assim. Então saber vender o seu porque o seu produto é você é dançarino, você trabalha com o teu corpo. Se você for dançar com artista, por exemplo, você tem que ter uma vitrine, né, muito boa. A pessoa tem que achar você e falar assim, caraca, Samurai faz isso, Samurai tem isso pra me entregar, que você falou, por exemplo, muito versátil, então Samurai é um dançarino versátil. Preciso de um bailarino que faça isso e aquilo, Samurai vai ter. Então é muito importante saber disso. E é muito legal você falar sobre disponibilizar esse lugar. Porque um monte de gente tem essa dúvida. Tipo, com certeza. O que eu ponho no meu currículo? O que eu faço no meu release? Que é uma parte menor. Que eu preciso ser direto e mostrar exatamente o que eu tenho a oferecer em um texto muito curto. A gente não sabe fazer isso. Não, sabe? e na produção, trabalham com produção, né? Além dos... Pra chegar no Dance Plus aqui, a gente já trabalhei com muita coisa. Já trabalhei com o BDC, na comunicação, já trabalhei em vários outros eventos. E às vezes a gente se pega nesse lugar, a gente manda o professor, preciso de uma foto profissional e um release. Aí o professor não tem foto, ou ele tem uma foto com a qualidade não é a melhor de todas. Aí ele manda um currículo gigantesco, mais descritivo, e a gente só precisa de um release. E não que a gente vai deixar de contratar o profissional por causa disso, não, mas a gente vê o tanto que realmente as pessoas ainda estão
não estão vivendo o que seria ideal, né? Não estão por dentro disso. Mas aí, eu queria ser um pouco mais específico nisso. Antes de ser um pouco mais específico, só complementando o que o Gladson falou, é muito importante isso porque a gente gera valor para vocês. A gente quer produzir conteúdo que seja para vocês e que realmente gere valor. Então, a participação de quem tá lá assinante, quem tá participando, né? Inclusive, a gente liberou as aulas de todas as mulheres lá em homenagem à Semana das Mulheres gratuitas. Aproveita para mandar pra gente feedback. Pô, falta aula talvez do professor X. Eu sou um profissional que quero realmente ser professor. Então, talvez um conteúdo focado para quem quer ser professor de danças urbanas, ou de jazz, ou de K-pop. Faz toda a diferença pra gente, porque a gente faz pra vocês mesmo. Aí, voltando, eu queria ser um pouco mais específico aqui, né? Eu vou emendar um pouco mais para explorar o lado samurai e até um pouco mais da Marcela. Do artista, da pessoa que quer ser artista para dançar em show, né? Vamos pensar assim, essa pessoa que tá nesse lugar, como que ele se vende? O que ele precisa fazer para chegar para ser selecionado para uma audição ou para passar numa audição? O que vocês acham que é muito interessante dessa galera saber, né? E você, Dani e Gladson, também quiser falar, fica à vontade. Eu também já participei de audição, para quem não sabe. Já dancei no Miss Brasil. Estou aposentado, mas eu posso responder também, mas eu vou direcionar para vocês. Sim. Quer começar a falar, amigo? Eu falo primeiro. Você que manda. Tá. Eu acho que existem lugares que você pode ter, e aí vai entrar um pouco no que o Gladson falou sobre saber aonde eu quero chegar, que mescla com o que vocês falaram. Então, se eu quero trabalhar com artista, primeiro, qual artista? É um artista brasileiro? É um artista de fora do país? O que eu quero alcançar com esse artista? Quero ser bailarino, coreógrafo? Já chega, já começa por aí. E aí você vai ter que encontrar meios de chegar e acessar esse artista. E aí, como que você faz isso? Você pode fazer aulas, você pode estar em workshops. Às vezes o coreógrafo vai ministrar um workshop. Então você precisa ir lá. Você vai trabalhar pra alguém, você vai ser um funcionário, tem que lembrar disso. Então não é sobre, eu vou aparecer no palco com um artista tal. Não. Você é um funcionário daquilo, você tá trabalhando. Então você precisa se promover visualmente pra aquela pessoa. Então eu preciso estar presente com o coreógrafo. Onde que esse coreógrafo vai estar, assim? Também você não vai ficar seguindo ele igual uma sombra, não é isso que eu tô falando, não. Vem comigo. Mas assim, onde que ele vai estar? O que que ele faz? O que que ele estuda? O que que eu posso oferecer pro balé desse cantor de diferente que os outros bailarinos talvez não tenham, sabe? Então é muito sobre saber se promover também. Eu fazia isso muito, eu ia pras aulas, assim, tentava estudar o máximo possível. E aí, nesse estudo, eu acabava sendo visto por eles, porque as coisas vão sendo faladas, os contatos estão sendo feitos. E aí que eu ia entrar no outro quesito. Quem indique, né? O contato que você vai fazer é muito importante no meio social. Muito importante como você ministra suas falas no contexto social que você tá. Então, assim, às vezes num comportamento mínimo que você tem, um profissionalismo que você mostra, assim, numa minúcia, você conquista aquele trabalho. Às vezes é no mínimo, juro. Às vezes, a forma como você senta e fala com a pessoa já fala assim, opa, peraí. Ele não é uma pessoa leiga, ele tem alguma coisa pra me oferecer, sabe? E aí tá nesse lugar de audicionar também, entender que a audição não é o fim do mundo, tá? Gente, não é o fim do mundo. Não passei na audição, ai meu Deus. Não, ruim. Mona, não sai dessa. Tipo, é o que minha mãe falava assim, ó. Falei de mãe também. Fala, mãe. Vem comigo. Ela falava, um dia sua estrela vai brilhar, naquele dia de outra pessoa brilhou. Ponto. Acabou. Tipo, você não precisa ficar mal por isso, assim. Claro que você vai ficar triste, mas assim, show. O que você aprendeu com essa audição? O que te faltou? O que você acha que te faltou nessa audição? Às vezes nada, às vezes muita coisa. E aí você vai estar sempre aprendendo com esse caminho que você vai trilhando pra chegar no artista, assim. E aí audicionar, vender bem seu produto. Tô falando pra caceta, né? Mas é isso. Que é bom. Vamos lá, vamos jogando. Saber vender seu produto, então tem que estar com uma imagem visual agradável. Exato. Porque a gente vai estar sendo visto por câmeras, por fãs, por um monte de coisa. Sim. Vai ter fã que vai querer tirar foto contigo, vai ter entrevistador que vai chegar do nada. Você tem que estar bem visualmente, você tem que estar agradável esteticamente, entre aspas, né? E entender também sobre os lugares de estética, que vão ter algumas exigências, vai ser isso. E aí você vai ter que também não se vender, eu penso muito nisso, não me vender completamente pro mercado. Enfim, são várias coisas, mas tá nesse lugar de audicionar, vender bem meu projeto, conversar e fazer contatos no meio da dança. Acho que é muito importante pra você trabalhar com artista. Não, total. Acho que o Samurai respondeu tudo, assim. Marcela, só pontuar alguma coisa do Samurai aqui, que muitas pessoas não sabem, que eu não sabia.
é que quando fala de fazer aulas, assim, é porque tem muitos bailarinos dos cantores, dos artistas que fazem aula na mesma sala que você. Então tem gente que não sabe disso, assim. Então busca esses lugares, que nem falou, pesquisa o artista, vê quem trabalha com esse artista e começa a tentar se aproximar, assim, de uma forma sutil, né? Que ele falou, não é? Não é virar grude, sabe? É só tentar estudar mesmo o corpo do coreógrafo, assim. Isso. Sim. E faz a aula com essa galera, porque, enfim, a gente que é de BH, a gente não tem tanto esse acesso, né? Com quem trabalha com esses artistas. Então, se o seu objetivo às vezes você tem que sair daqui. Enfim, e fazer a aula. Verdade. Só pra pontuar, porque tem pessoas que não sabem que verdade. é possível, que existe esse acesso. Não são né? pessoas inacessíveis, né? Isso. Já aconteceu até comigo, assim, tipo, da pessoa ir pro workshop, me ver no workshop e falar assim, ué, eu falei, eu estudo, eu preciso, entendeu? Exato. Sou dançarina, preciso aprender. E também não colocar nesse lugar de separado de vocês, assim, a gente vai ter que estudar igual, a gente vai ter que suar, sangrar, machucar joelho igual a vocês, assim, idêntico. Exato. E é muito, muito legal isso tudo que o Samurai falou, porque é bem isso, né? Quando eu ainda estava morando em São Paulo, eu fazia aula de danças urbanas por prazer, porque eu gostava, delícia, tô aprendendo mais, vou agregar o meu vocabulário. Só que depois que eu comecei a fazer as audições para artista em São Paulo, que eu vi que eu precisava mudar a maneira como eu fazia aquela aula, porque as danças urbanas estavam entrando com mais força nos shows. E aí eu falei, opa, peraí, não dá mais pra eu brincar de fazer aula de danças urbanas. Eu não só quero agregar o meu vocabulário só por diversão, não. Porque se eu quero passar, eu preciso ter uma qualidade ali. Então, fazer muita aula mesmo. Enfim, o Samurai respondeu tudo, assim, é bem isso. Mas aí eu queria emendar num outro ponto que eu acho que vocês não entraram, que seria interessante. O Samurai começou, mas eu acho que dá pra gente explorar um pouco mais e a gente pode até sair um pouco do artista que tá dançando pra outro artista, o cantor. Que é o marketing pessoal, né? E até que ponto o Instagram, ele ou outra rede social, ele vai trabalhar ao seu favor nesse ponto. Porque, por exemplo, o Gladson me trouxe o Samurai, eu não conhecia ele. O Gladson me trouxe. E como é que ele me fez eu conhecer o Samurai? Ele me mandou o Instagram dele. A gente conversou isso com o Rômulo no podcast passado, nosso primeiro. Eu vou aproveitar aqui também para fazer um convite oficial pro Rômulo. Vou mandar isso pra ele. Porque o nosso primeiro foi um protótipozão, assim. A gente pegou uma mesinha de centro, colocou uma câmera, a gente não tava no estúdio profissional, a gente gravou. Foi super legal, mas não ficou um produto legal pra gente jogar pro ar. Por quê? Porque eu tô preocupado com a imagem do professor, tô preocupado com o que a gente vai expor, a nossa imagem. Porque esse é o nosso produto, né? Então não é porque feito é melhor do que perfeito que a gente tem que fazer qualquer coisa, então tem que preocupar. Então, voltando, então assim, e ele falou pra mim, eu conheci o Gladson, me trouxe o Rômulo também, e a gente perguntou, né, até que ponto o Instagram dele é estratégico, ele falou que era 100%, aí eu falei, e tá funcionando? Sabe o que ele me falou? Uai, eu tô aqui. Né? Então eu queria entrar um pouco mais nisso, assim. Eu vejo que o Samurai, ele também trabalha bastante o Instagram. Eu queria que você compartilhasse aí também isso, mas dando sugestão pra galera, dica, pô, faz isso, faz aquilo, faz diferença, não faz, talvez, não sei se você tá tão por dentro também de engajamento, compartilhar com a galera aí. Nossa, é legal você falar sobre isso, assim, porque quando eu comecei a gravar, eu comecei na época do projeto ainda. E aí eu gravava assim, com o celular que eu tinha, do jeito que eu tinha, mas sabe o que eu queria fazer? Só mostrar minhas coreôs, assim. Nada mais no início, assim. Eu falava assim, faço umas coreôs tão legaisinhas, ou então faço umas aulas tão maneiras, por que eu não vou postar isso, assim? Tá certo que eu tô errando, tá horrível, mas assim. E aí, sabe? Meu Instagram, ninguém tem que falar nada de início. De início foi nesse lugar. Quando eu fui me profissionalizando, depois peguei meu DRT, fui começando a trabalhar mais de verdade, assim, falei, caraca, as pessoas sempre vão olhar meu Instagram, as pessoas sempre vão olhar minha rede social, porque é o primeiro contato. A gente teve uma mudança de contextos de dança muito grande, assim. Antigamente era no Boca, sabe? Assim, o JP, por exemplo, eu falo muito sobre isso com ele, que ele é das antigas, né? Ele é old school, tá velho, JP. Tá na hora de passar um creme na roupa, Ele fala que era tipo assim, vamos lá, você conhece quem? Samurai dança bem. Quem é Samurai? Vamos lá conhecer. Era assim, sabe? Hoje em dia, não. O teu currículo é o teu Instagram. As pessoas vão, na primeira coisa que vai falar, qual é a arroba dele? Entendeu? E aí, tipo assim, as pessoas vão olhar. Como é que você quer que eu te contrate se eu vou entrar no seu Instagram e não tem um vídeo seu dançando? Tu me explica como é que eu faço isso. Não tem como. Gente, se tornou muito necessário. Não tô dizendo que é tudo,
Eu acho que não é tudo, eu acho que o Instagram faz parte. Mas é também o que você quer mostrar como artista, que eu falei, as suas qualidades. Então, tipo assim, eu dou aula, sou professor, e tenho umas coreografias, assim, que eu acho massa, inclusive. É isso, eu amo minhas coreografias, a galera. Por que eu não vou mostrar minhas coreografias, sabe? Eu tenho um tipo de qualidade nas minhas coreografias que eu preciso que as pessoas vejam. Então, eu preciso produzir, sabe? E aí também entra no lugar de como que eu vou ter acessibilidade a isso. Eu tenho dinheiro pra produzir esse conteúdo? E às vezes nem é isso, gente. Às vezes você pega o celular de um amigo, põe um videozinho ali no chão e bum. Quando você vê, deu bom. Sim. O meu primeiro vídeo, assim, que deu bom mesmo, eu produzia bastante vídeo, fazia challenge e tudo mais. O primeiro vídeo meu que deu bom foi um vídeo de celular. Eu fui pro Parque de Madureira, botei o celular no chão e gravei, que foi Neva Eva, que eu considero que foi uma virada de engajamento no meu Instagram. Botei o celular no chão e gravei dançando. O pessoal surtou com a coreografia. Me chamaram pra dar o workshop. Aí eu falei, opa, o que aconteceu aqui, gente? E foi um vídeo de celular. Nada demais, assim. Então, eu percebi a potência que o Instagram começou a ter nesse lugar de dança, assim. Também acho importante falar que tomar muito cuidado também com a gourmetização da dança. Até que ponto você se apropria também das danças, tá? Preciso falar disso, não tem como não falar. Sim. E aí a gente fala de redes sociais como TikTok, por exemplo, que acaba utilizando diversas movimentações de dança. Até que ponto isso é bom e ruim, tá? Você tá chamando pessoas pra dança, mas até que ponto isso pode ser um problema, sabe? Sim. E aí eu fui vendo a importância e comecei a produzir. Comecei a mostrar. E já tiveram trabalhos que eu fui chamado só por causa do Instagram. A pessoa viu meu vídeo, viu um vídeo meu dançando muito e falou assim, meu Deus, eu preciso ter ele no balé. Preciso ter ele no trabalho. Sim. E bum, sabe? E era uma coreografia minha, produzida ali. Então eu acho que é importantíssimo, amigo, o Instagram, assim, virou... Vitrine, né? É uma vitrine, exatamente, vitrine. Essa palavra é essa. Você vai comprar uma roupa, você vai olhar as roupas, não vai? Então, as suas roupas vão ser a sua vitrine no Instagram, você dançando, é basicamente isso. Exato. Você tá vendendo o teu produto, que é você mesmo, sabe? E eu acho que nem só vídeo também, né? Eu dancei num clipe que me chamaram por uma foto. Olha... Que eu postei no meu Instagram. Tudo. Olha só. Então, tipo, quando eu cheguei lá, a foto tava impressa, assim. Eu falei, gente, que você descobriu lá? Eu descobri lá. Tudo. Tinha sido chamado por conta do Instagram. Então isso entra numa outra coisa, né? Que fica aí de dica. Que você tinha perguntado da outra vez. Ah, que dica que você, né, que você falou pro Gladson, seus alunos, por exemplo, que querem se profissionalizar. Cuidem dos seus Instagrams. Nossa, sim. Então, assim, já é uma coisa pra agora, né? Vira e mexe tem trabalho, aí o pessoal pede, manda o Instagram do bailarino, da bailarina. Tem foto. Que foto é essa? Então, pra vocês que querem seguir carreira na dança, cuida do Instagram, façam fotos profissionais, pensam como você quer ser visto. Nossa, sim. E tem uma coisa também de saber o público que você quer trabalhar. Sim. Por exemplo, eu tenho muitos alunos crianças, tipo 5, a maioria de 5 a 14 anos são o meu público. Então... Saúde. A gente faz o quê? Entendeu? Dança, pá. Pô, DG daí. DG, gente, é um parceiro nosso do Rio também. Você conhece o DG? Conheço. DG, ele foi um parceiraço nosso, o braço direito lá do Rio. Ele me salva todas as vezes aí que a gente precisa de algum assunto relacionado à produção e a vídeo. O cara é profissional, excelente videomaker. E aí, só pra vocês não perderem o contexto aí. É isso. E a gente tava falando aqui, antes da live cair pra mim, apareceu um comentário ali, falou, eu conheci vocês através de um vídeo de dança no Instagram. Apareceu aí atrás. Legal. Então, tipo, isso é incrível, assim, sabe? Eu já ganhei vários alunos só com isso, assim. Mas isso, não é? Às vezes você ganha um aluno por isso, assim. Você enche a turma, porque seu Instagram é incrível. A pessoa olha e fala assim, meu Deus, preciso aprender a fazer isso, sabe? Se eu só cortar o Gladys rapidinho, o Juan, que é meu sócio, e ele é diretor do DK Studio, ele tem uma estratégia que é incrível. Que ele usa o TikTok dele. Ele também é bombado lá e tal. Chega as meninas mais novas pra fazer aula experimental lá. Aí ele dá a aula dele, ele é um excelente profissional. Aí no final ou no começo ele pergunta ao aluno assim, você tem TikTok? Aí as meninas já ficam loucas, né? Porque olha pra ele o professor e já acha que ele é uma pessoa que tá no Facebook ainda. Na verdade, ele nem sabe. Dinossauro. Aí o que ele faz? Eu tenho aqui, ele pega o TikTok dele, põe no perfil que tem lá os seus centenas de seguidores
e já mostra pra ela, te adiciona aí, né? Pra pessoa pega, pegar nossa, e genial. pesquisar ela, só que ela cai de cara no perfil dele. Então ela já vê lá os centenas de seguidores. Aí o que acontece? Nossa, ele é famoso. Que não sei do que e tal. Isso acontece mesmo. Acontece, ela vai lá, fica em cima da mãe pra pôr ela lá pra fazer aula com ele. E assim, claro que a aula dele é muito boa, ele é um ótimo profissional, só que ele sabe usar isso a favor dele pra ele Como conseguir estratégia, atrair né? os alunos também. É isso, é estratégia, foi o que você falou. Às vezes uma estratégia simples cata aluno, assim, e é isso, assim, sabe? Eu tenho TikTok também, já aconteceu isso, é exatamente a mesma coisa. A pessoa foi na minha aula porque viu meu TikTok, nem sabia que eu dançava. Foi lá pra me conhecer, porque eu gostava do meu TikTok, descobriu que eu tava no estúdio, quando chegou lá, virou aluno. Olha lá, Ela me viu dando aula e falou assim, meu Deus, você dança? Eu falei... Pois é, essa é a minha profissão. Tu acredita ou não? Aí entrou e virou aluno, é isso, é usar as estratégias. Usar a nosso favor. Mas o que você ia falar agora? Não, só pra concluir a estratégia do Instagram, porque às vezes, sei lá, eu vou entrar no Instagram do Samurai e eu vou ter o Instagram do Samurai como referência. Só que hoje eu entendo que o público do Samurai é um público diferente do meu. Aham. Entende? Exato, isso é Então tomar importante. esse lugar de cuidado também. Qual o público que você vai trabalhar? Hoje eu trabalho, a maioria do meu público é criança e adolescente. Então às vezes eu não posso ter o Samurai que tem um público, a maioria adulta, né? Que tem um outro lugar de dança, um outro lugar de fala, e eu querer me inspirar, talvez, no Instagram dele. Eu posso olhar ele como referência de, caraca, qual a constância que ele posta? Qual a qualidade do vídeo que ele posta? Exato. E aí eu transformar pro meu público. É, isso então é é importante isso também pra você não ter um modelo de, tipo assim, vou fazer igual. Ou não. copiar, Verdade, né? verdade. Eu tenho a referência, é tipo aula. O professor tem uma boa didática e tal. Como que eu vou transformar isso pra minha aula? Então é importante isso também, pra você não ser um Ctrl-C, Ctrl-V. Nossa, Tá. arrasou, verdade. Importante isso. E você tinha falado um negócio de engajamento, assim, engajamento. Que sotaque foi esse agora? Engajamento. Engajamento. Tá maluco? Você tava falando de engajamento, é importante também, assim, pra quem quer trabalhar muito com o Instagram, assim, porque tem gente que gosta mesmo, quer virar digital influencer e tudo mais. Eu não sou exatamente o melhor exemplo pra isso, tá? Eu tenho engajamento bom, não posso reclamar, inclusive adoro vocês, guerreiros. Amo vocês. Mas, assim, é muito entender também como funciona o mecanismo ali, porque são mecanismos completamente diferentes. No TikTok, meus vídeos estouram, mas é vídeo de comédia. Então, meu nicho lá é comédia. Se eu faço comédia no TikTok, maravilhoso, 1 milhão de views. Agora, se eu posto dança, uma pena mesmo que fica com 2 pessoas vendo. Não é legal. Fica muito triste. E aí, entender qual é o seu nicho, sabe? Entender como é que funciona, quanto tempo postar. Tá rindo? Tô falando sério. É só aqueles comentários de tia, Uma pena assim, ó, mesmo, só lindinho 2. da tia. Nossa, fica Não, muito mas triste. faz todo sentido, porque, por exemplo, o meu público maior é K-pop. Então, se eu posto dançando algo que não é K-pop, dá muito menos engajamento do que K-pop. Exatamente, amiga. É esse o lugar. E aí você perceber, assim, quantidade de posts, existem técnicas pra isso. Eu fui dar uma pesquisada no YouTube há um tempo atrás e existe a questão do overposting. Então, tipo, se você faz um overposting, que é quando você posta muito, cai seu engajamento. Então, tipo, se você vai postar uma coisa no feed, posta ao mesmo tempo muita coisa no stories, flopa também. Um monte de coisa. Então, se você tá afim de trabalhar com isso, além da dança, né? Porque você tem que pensar que também são coisas conjuntas, mas também são coisas diferentes, né? Né? Exato. Vocês têm que lembrar disso. Porque dança por dança, assim. Eu não comecei a dançar por vídeo. Eu comecei a dançar numa roda de hip hop. De cria no Rio de Janeiro. Então, é bem diferente, assim. Saber estudar também é sempre estudar, gente. Estudar Estudar, aprender, Estudar aprender, é sempre, aprender, amiga. aprender, aprender, Não é? aprender. É, pra quem Sempre acha que é só estudar. dançar, movimentar. Não, um beijão pra você. Que não é, tá? Muito pelo contrário. Exato. Então, eu vou aproveitar aqui pra oficializar o meu convite pro Rômulo, que eu falei, mas eu não concluí. Rômulo, entramos aqui no assunto que a gente tava falando no podcast passado. Estamos no estúdio profissional e agora eu quero você de volta pra gente fazer do jeito certo. Então, tô oficializando o meu convite aqui pra você. Na verdade, eu tô olhando pra câmera errada, vou olhar pra câmera certa. Rômulo, estamos agora no estúdio profissional, estamos falando sobre o mesmo assunto que a gente tava falando no podcast anterior, que é sobre o Instagram, e a gente quer você de volta, só que agora é do jeito certo, tá bom? Então, voltando. E eu achei legal isso que vocês estão falando, porque é difícil saber isso sobre engajamento. Eu sou do marketing digital. E eu sei, eu tenho que ficar renovando toda vez, porque muda, o algoritmo muda. Então, talvez a gente produzir alguma coisa direcionada, a gente traz um profissional mais Engajado, robusto, assim. que sabe falar com mais técnica e produzir um conteúdo pra gente direcionado pra quem quer usar o Instagram a seu favor pra profissionalizar. Estamos achando aí talvez o conteúdo nichado, hein, Gladys? Posso só abrir uma pergunta ao Samurai? Que talvez fuja. Claro, não, fica à vontade. Samurai, acho uma coisa importante que Oi. cria hoje virou moda, né? Virou, menino.
aqui em BH. Você pode rapidinho explicar o que é cria? Você falou roda de cria. Como Rapidinho. eu vou explicar isso, gente? Cria é basicamente a essência da favela, tá ligado? Tipo, você que é cria, você veio dali, tá ligado? Você tá vivenciando o que é da favela, você corre perigo todo dia também, entendeu? Você passa perrengue. O cria de verdade, Mona, vive tudo isso. É aquele que tem a essência da favela nele, assim, sabe? Tipo, pelo menos o meu cria, as pessoas que me ensinaram pra ser cria, foi assim, entendeu? Lá na minha favela é essa a essência, entendeu? Você cria isso, tá ligado? E aí é isso, é um povo periférico, é um povo preto, tem que falar sobre isso também, tá ligado? Não que seja uma restrição, mas assim, quando eu falo de cria, eu trago pra esse meu lugar, da minha favela, de onde eu vim, sabe? Tipo, eu sou cria e é isso, sabe? Massa. Foi? Não, foi só uma questão pra... Porque, enfim, hoje como virou um jargão, né? Essa cria e tal. E isso interfere também nas danças, né? Sobre a Nossa, história sim. da dança. Tanto danças urbanas quanto funk, enfim. Só pra galera também pesquisar sobre isso. Nossa, porque é aí tá importante. na essência, que entra no corpo Tá. e vai mudar a sua dança. Tipo Vou lançar jazz. uma polêmica aqui. Enfim, né? Procurar sobre o cara da dança mesmo. Então, crias aí, tá? Tudo. Eu já vivenciei algumas, não é polêmica não, mas alguns conflitos entre uma galera das danças urbanas que é mais old school com uma galera que tá mais comercial. E isso aqui em Belo Horizonte era muito forte. Não sei como é que tá agora, porque eu foquei em outras coisas, fui para outro lugar. E o que vocês pensam disso, né? O que vocês acham que é certo? É certo ou errado, por exemplo? A gente, dentro do estúdio, a gente sabe que se a gente optar muito pro old school, isso tende a não agradar tanto o aluno. Ele vai querer uma coisa mais comercial. Então a gente não tem jeito, o mercado ele caminha. Só que a galera do old school cai matando em cima disso, né? Então, pra quem quer também se profissionalizar como professor e ainda não passou por isso, provavelmente você vai passar. Que é conseguir entender o que você precisa produzir de aula ali para você reter o seu aluno, porque afinal de contas você precisa que ele esteja lá para poder pagar as contas, né? Então, como é que é isso para vocês, assim? Principalmente no jazz, né? O jazz, eu acho que ele é diferente das danças urbanas, que eu acho que ele é mais claro essa diferença do old school pro new school. No jazz tem também, mas eu acho que o conflito ele é mais subjetivo e é mais difícil de você avaliar com mais... Porque eu acho que nas danças urbanas é muito claro que isso do old school com o new school, será que a gente pode falar isso? Eu acho que isso é mais claro, que é o que você falou. Como que eu vou trabalhar uma dança urbana mais comercial, porque é o que meu público tá pedindo. Só que aí também eu acho que vai das estratégias e tudo, né? Porque eu acho que pra gente chegar nesse lugar também, a gente não pode esquecer de onde veio. Sim. Então isso é muito importante. E eu acho que o jazz traz muito isso. E hoje em dia, muito com os vários estudos e grupos de estudos, inclusive Marcela Benvenu, que assim, é uma grande pessoa que tá disseminando esse estudo do jazz no Brasil e tá fazendo totalmente a diferença pra gente. Hoje, eu não posso querer dançar eu posso querer dançar o jazz, mas eu não posso dançar o jazz do mesmo jeito que ele era dançado na década de 50, de 60, de 70, de 80, de 90, de 2000. Sim. Porque hoje os corpos são outros, a história é outra. Só que eu não posso esquecer da onde veio. Sim. Então, o que eu sinto que, por exemplo, pro jazz, o que acontece hoje o que é jazz? Então, isso é um questionamento que acontece aí para todo mundo. Então, o que é jazz? Hoje em dia, essas coisas estão muito misturadas. Então, a gente não pode esquecer a essência, as características, mas para isso eu não preciso dançar igual à década de 90. Então, eu transformo para o que é meu hoje, para o meu corpo hoje, para minha realidade social, em termos de sociedade. O que é a sociedade hoje? Essa dança tem que ser feita hoje. E aí que eu acho que entra a contemporaneidade da coisa. O que é contemporâneo? Então, eu posso dançar um jazz de forma contemporânea. Eu posso dançar umas danças urbanas de forma contemporânea. Só que eu não posso esquecer de onde veio. E para eu chegar nesse lugar tem um caminho, tem uma história. Tem princípios, tem fundamentos, tem técnica, tem base. E eu acho que voltando um pouco mais para o que você colocou, nas danças urbanas eu acho que esse lugar é o que mais cruza. E no jazz é mais em termos dos estilos. Então, o que é um jazz
do teatro musical, o que é um jazz lírico, o que é um jazz dance, o que é um jazz contemporâneo, o que é um modern jazz. Então isso é uma grande discussão. Mais pro jazz do que nesse sentido do old e do new. Eu acho que nas danças urbanas o hip hop pega muito isso aí que você falou. Eu comecei no hip hop, assim, hoje em dia eu dou aula de jazz funk, rios, são as modalidades que eu estudo e tudo mais. Mas eu comecei no hip hop, assim. E já rolaram discussões em cyphers, assim, Pra quem não sabe o que é cypher, depois vai pesquisar. Um contexto muito longo pra explicar, assim. Mas, basicamente, é uma reunião de dançarinos periféricos. Enfim, é um dos fenômenos importantes na hip-hop culture, tá? Que é a cultura hip-hop. E aí já houveram discussões, a gente já sentou pra falar sobre isso. Até que ponto a dança... O próprio hip-hop mesmo, quando chegou nos estúdios, o que ele se tornou? Até que ponto ele deixou de ter a essência... Do hip hop mesmo, tá ligado? E aí, tipo, é isso. Eu acho que tem uma linha tênue, foi o que você falou. Eu preciso me modernizar, eu preciso me atualizar. Eu não sou professor de hip hop, eu não dou aula de hip hop atualmente, mas, tipo assim, eu acho que você precisa estar nesse lugar, você precisa saber se adaptar ao mercado, importantíssimo. Só que é uma cultura, além de tudo, entendeu? Hip hop, principalmente, tô falando desse meu lugar, assim. Hip hop é uma cultura. Eu preciso respeitar muito o trajeto histórico. Foi o que uma amiga minha aqui, Laís Tavares, que é uma professora de hip hop também, que ela fala sobre isso. A última coisa Tem aula dela no app. Tem aula dela no app. O último lugar que o hip hop chegou foi nos estúdios, se você parar pra pensar. Começou na rua, danças sociais, tá ligado? Era isso, que foi onde eu comecei. Eu comecei numa rodinha mesmo de hip hop, mesmo na Cypher, roda de cria. Aí, galera... E é isso. Inclusive, super cabe falar sobre isso, a questão de ser cria e tudo mais, assim. Até onde, né, esse meu hip hop se perdeu quando ele começou a ser comercializado nos estúdios, assim. E eu acho que existem profissionais que são incríveis nesse quesito, que eles conseguem sim trazer a essência, sabe, de hip hop. Mas eu que vim desse lugar de hip hop de cypher, às vezes eu olho e fico meio assim, ó. Ei, meu anjão. Cadê? Sabe? Porque é isso, assim. Lembrar sempre que foi uma coisa... É uma cultura preta, periférica, feito por pessoas pretas, para pessoas pretas. É um movimento político também, é um movimento social, um monte de coisa. É um manifesto. Hip hop é uma cultura de manifesto. Então, até que ponto você também não se apropria de algo, você não você não ultrapassa aquele limite, sabe? Eu acho que é importante a gente ressaltar isso. E é muito legal você falar também sobre os old school. Que eu sou uma pessoa, assim, eu tento sempre respeitar ao máximo as pessoas que vieram antes de mim. Porque sem eles a gente não seria nada, assim. Não seria nada. Eu acho que os old school passaram por uns perrengues muito piores do que a gente passa. Com certeza. Tipo assim, pra eu estar aqui hoje falando com vocês, sabe? Tipo, num podcast falando sobre danças urbanas, gente, sabe? Tipo, nossa senhora. Bizarro, assim. Sei lá, 30 anos atrás não ia existir isso. Não ia ter acesso. As pessoas não iam ter acesso a mim, assim, fácil. Então, muito foda a gente pensar... Desculpa, até xinguei. Muito sinistro a gente pensar nisso, assim, sabe? Como que se tornou uma coisa muito acessível, graças a Deus. Muito acessível a dança, mas até que ponto? O quanto que a gente não pode deixar isso perder, sabe? Porque acho... Gente, hip hop, eu sou esse suspeito, mas, cara... Que cultura sinistra, assim. A gente também tem cultura ballroom, que também tem esse lugar de discussão. Mas, assim, se a gente for falar cultura por cultura, é muita coisa. É, muito grande. Mas eu acho que... Você quer falar, Gladys? Não, é só pra pontuar também, complementando tudo isso que vocês falaram, sobre realmente não julgar. Não é julgar a palavra, mas talvez respeitar mesmo, tipo assim, porque o mercado realmente quer uma coisa, tipo Uber 99, táxi e tal. Então, às vezes, não adianta ficar assim, pega táxi, que é mais seguro, é registrado pelo governo, sendo que o público se adaptou muito mais fácil ao 99 ao Uber. Então, não é desvalorizar o táxi, mas aceitar que o público quer uma coisa mais fácil, assim. Então, é linkar os dois, sabe? Aí, falando dessa cultura old... como eu não perder isso, mas se eu quero ganhar dinheiro com isso, como eu consigo só transformar para que eu consiga viver disso? Porque, sei lá, às vezes eu permanecer numa certa situação, oferecer certo produto, não vai atrair, assim. Então, como que eu posso realmente, né, falar assim,
como que eu posso entrar nesse mercado sem me desvalorizar, mas também entender que, infelizmente, hoje é outra cabeça, a galera não tá aceitando, e não julgar quem tá trabalhando com isso, sabe? Porque a gente precisa viver, né? Então, assim, às vezes a gente realmente tem que transformar nossa arte, é tipo música mesmo. Ou colocar o jazz funk. Às vezes você não quer coreografar um certo tipo de música que saiu no momento, só que às vezes vai ser mais atrativo pra você vender, e aí você, como que transformar isso? Enfim, sabe? Esse lugar é muito delicado. Mas eu falo que é isso. A galera vai comprar sua aula, então não adianta ficar querendo forçar uma parada que às vezes não tá vendendo tanto, mas também não parar de fazer. Já que você é mais curte ser mais old, faz muito mais pela cultura do que pelo dinheiro. Talvez, assim, não sei se eu tô viajando nesse lugar. Não, tipo assim, porque não tá vendo... Não é delicado esse lugar, né? Mas sabe o que eu acho mais importante disso tudo? Eu tô aqui assim. Sim. Sabe o que eu acho mais importante? É que não é que você tem que fazer o old. Porque você vem da cultura hip hop, que você defende a cultura ou da sua origem. Não é que você tem que fazer porque senão você não tá sendo fiel a isso. Você pode fazer o outro, só que você não pode esquecer que veio daqui. Nossa. Eu não posso cair de paraquedas no que é o momento. Então não é isso. Então eu acho que tudo bem. É o que você falou, é mercado. É o nosso trabalho. A gente também precisa se adaptar, a gente também precisa entender o público. Só que eu não posso cair de paraquedas nisso, eu vou virar professora, então eu vou começar a dar dancinha do TikTok, porque o TikTok bomba, então eu vou dar dancinha do TikTok na minha aula. Então eu não tenho que fazer isso. Eu posso me modernizar, eu posso pegar uma música da moda, eu posso fazer uma coreografia numa pegada que a galera tá comprando, porque você precisa pagar sua conta. Sim. Agora, eu não posso esquecer que pra eu fazer isso, teve um caminho antes. Eu tenho um caminho. Veio muita gente antes de mim. Então, eu também não posso simplesmente apagar, porque hoje é isso que vende. Sim. Então, acho que é delicado, mas a gente tem que ter tranquilidade nisso. Sim. É uma preocupação também, porque eu falo que a minha geração, eu acredito, enfim, que é do Samurai, a galera mais nova, a gente já veio na linha que a coreografia estava muito em alta. Então, hoje, o hip hop essência, o hip hop old school é muito difícil. Eu falo isso porque eu vejo meus alunos. Sim. Quando eu mando eles improvisarem, o caos. É mesmo, amigo. Tipo assim, eles ficam muito nervosos. E aí eu falo pra mim também, sabe? E foi isso, eu caí de paraquedas no mercado que já tava pronto, que era o mercado coreográfico. Acabou que o old, que é o que veio antes disso, que é o improviso, a dança pela dança, de você se conhecer, sabe? Se perdeu. Então é isso que eu falo, de realmente se valorizar. Hoje eu, como professor, mano, caraca, eu poderia ter começado de outra forma. Sabe? Da dança pela dança, não a dança por reprodução. Mas é bem difícil, amigo, de chegar já nesse lugar. Assim. Esse foi um dos poucos privilégios que eu falo que eu tive na dança, assim. Eu comecei com alguém que era, tipo assim, da cultura mesmo. Ele fazia a gente improvisar o tempo todo, era entender o que é o movimento. Mas é muito difícil, amigo. É muito difícil. Ainda mais na atualidade. A gente que é dançarino novo, tipo, nossa, é muito difícil. Conheço pouquíssimos que começaram, assim, desse jeito. É muito difícil, realmente. E às vezes a gente quer, né? Por exemplo, como professor, a gente quer introduzir o improviso, a gente quer, mas é difícil. Então não é toda hora que dá. Então, assim, realmente é uma coisa que a gente poderia fazer muito mais. Só que é difícil. É difícil. E uma referência pra mim hoje da galera hoje de BH, que tá fazendo um trabalho excelente, assim, eu acho que levando o hip hop, só que ela conseguiu readaptar pra uma forma que venda, é a Jessie, sabe? Que hoje tá viajando o Brasil, e eu vejo que a aula dela é de hip hop, só que ela criou uma dinâmica de aula que seja atrativo, assim, na minha opinião. Que seja atrativo pro público. E eu vejo que é hip hop old school, entendeu? Só que como que ela transformou isso pra ser atrativo? São as estratégias, né, que a gente tava falando. Isso, ela usou uma estratégia que atraiu o público e hoje aí ela tá volta lá no que você falou, as estratégias. Pra você criar estratégia, você tem que estudar. Sim. Então, ser professor não é dançar bem e começar a dar aula. Nossa, sim. E eu penso muito nisso, assim, desse lugar de professor, que é muita responsabilidade. Tipo assim, eu vejo as pessoas viram, foi o que você falou. Às vezes é um bailarino incrível e dão ele bota ele nesse lugar de professor. Gente, ser professor é muito difícil, é um lugar muito delicado. Você tem uma grande responsabilidade, ainda mais quando você é professor de iniciante. Não. Só tá entrando na parada, assim. Você precisa introduzir ela da melhor forma. Então, assim, eu já vi casos de pessoas que faziam aula de hip hop há um ano, e não sabia que era uma cypher. Tipo assim, cypher é um dos fenômenos mais importantes do hip hop culture. Não tem como você não saber. E daí eu comentei sobre cypher, ela fez assim, tipo, hã? Aí eu...
Meu anjo, como assim? E não é culpa dela. Sim. Não é culpa da Sim. pessoa. Ela tá entrando. Se não introduziram, como é que ela vai saber? Então, falo pra vocês, alunos, e pra vocês, professores, sempre se atentarem a isso. Conscientizem os seus alunos da onde você veio, do que você tá estudando. Sempre enaltecer também que é uma cultura preta. Você tem que lembrar disso. É um lugar de pessoas periféricas. É muito importante lembrar disso. Sempre vou ressaltar. Porque seus alunos precisam saber. Sim. Hip hop começou assim, no meio de pessoas pretas na periferia. Eu preciso saber que isso é uma essência. Surgiu dali. Não tem como eu falar que foi uma coisa de outro lugar, assim. Então, é muito importante, assim. Vocês, como alunos, pesquisem mesmo. Caçem seus professores. Falem assim, olha, o que tá acontecendo? Se ele não sabe a informação, show. Às vezes ele não sabe. Vamos lá. Vamos achar outros meios de conseguir essa informação, sabe? Essa é uma dica que eu dou também, sabe? Mas eu acho que pode levar isso pra fora também um pouco do hip hop ou do jazz. Porque, por exemplo, eu tive com K-pop um problema que não foi porque, é dança de não sei lá o quê. Foi porque K-pop, o que é o K-pop? K-pop não é uma dança, não é um estilo de dança. K-pop é um estilo musical, é um pop coreano. Aí o que é dançado no K-pop? Aí são as danças urbanas. Então o povo que já era professor há mais tempo, ou o pessoal mais old, eles ficaram muito no tipo, mas ele vai passar uma coreografia que não é dele. Mas eu não sei lá o que, não sei lá o que. Sim, a coreografia que se eu passo uma coreografia no final, às vezes ela realmente não é minha. Mas o foco da aula não é a coreografia. O foco é a dança que é dançada naquela coreografia. Então, eu acho que vai muito do que o professor quer passar. Porque eu conheço muitas pessoas que dão aula de K-pop que passam só coreografia. Não é assim que funciona. A pessoa vai chegar ali e vai pegar uma coreografia e ir embora. É um workshop que dá uma coreografia que nem é dela. Não, eu vou ali, vou passar, por exemplo, esse ano com as minhas alunas eu comecei com hip hop. Então, a gente tá indo bases, bounce, o que é hip hop, pra depois entender de onde veio, por que aquela dança tá sendo dançada daquele jeito. Sim. Então, eu acho que também tem disso é sempre a mesma coisa, você saber de onde vem e não só tentar reproduzir, é pesquisar mesmo, né? Tipo, verdade. Tô passando pra vocês hip hop, o que é hip hop, de onde veio, o que essa cultura é, por que eles dançam assim na Ásia, por que é diferente o hip hop na Ásia do hip hop no Brasil, sabe? Eu acho que é todo um processo de saber como passar. Sim. E não só, tipo, eu preciso fazer o old. Não, verdade. Você pode focar no de agora, mas igual a Marcela disse, entender de onde veio, saber quais são as raízes. Nossa, tem muita coisa aqui que a gente pode explorar. Antes de passar, eu acho que a minha conclusão de tudo que vocês falaram, eu lembrei muito de uma aula que eu fiz do Guyu com Capela de House, quando eles vieram para Belo Horizonte, uma aula que a gente fez com o B-Boy Neguinho de Cascavel, que eles exploraram muito a questão do Brasil, que eu acho que o brasileiro faz pouco, que é você, assim, completando o que você falou, além de tudo, além da gente estar apropriando de uma cultura que não é nossa, a gente está esquecendo o nosso, que é o que diferencia a gente no mundo. Então, se você... Eu acho que o que a gente falta trabalhar muito é conseguir pegar isso que já não é nosso, que a gente já se apropriou, mas como é que eu jogo o Brasil no meio disso? O que eu faço aqui de Brasil que é nosso, pra gente não perder a nossa característica? Porque, afinal de contas, a gente tá no Brasil. A gente tá falando do país do samba, da capoeira, das danças populares. Então, eu acho que isso faz muita diferença. E foi muito louco, porque na aula do Guyu com o Capela, quem que explorou isso foi o próprio Capela. Porque ele falou que ele trouxe uma... Eu não lembro qual que era a dança, não sei se você vai lembrar, que é uma dança africana que acho que é ele que ele explora bastante no house dele, era muito interessante. O Neguinho da capoeira. Pô, não tem jeito. Nossa, é um viu a dança do Neguinho. Incrível. Você não precisa falar nada. Ele não precisa falar que ele é brasileiro quando ele tá dançando o break. Dá pra ver. Então, eu acho que isso é importante também. Isso, independente se você quer ser professor, se você quer ser coreógrafo, aí é uma... Enfim... É uma coisa que eu jogo pro ar, que eu acho que tá faltando. E eu acho que para concluir esse assunto, eu tenho 2 dicas que eu acho que são para resumir. A primeira, que é você saber de onde veio, né? Para aquilo que você tá se propondo a ensinar. Porque caso contrário, você só vai ser mais uma pessoa que tá dando milhões de aulas aí, que não sabe o que tá falando, só tá reproduzindo. E a segunda... é uma dica que eu dou também, mais trazendo para a questão do marketing, que é você primeiro falar o que a pessoa quer ouvir, depois o que ela precisa ouvir. Então, primeiro eu atraio. Primeiro eu tenho a sua atenção. Depois eu falo o que você precisa ouvir. Por que eu tô falando isso? Porque, além de saber aquilo que você precisa saber, de onde veio,
eu preciso também saber falar a sua língua. Porque essa molecada nova, não adianta eu chegar pra ela e falar, pô, a dança surgiu lá, não sei do que lá onde, lá nos Estados Unidos, cultura preta, porque não vai prender. Só que é importante ela saber. Então, deixa eu falar a sua língua primeiro eu pego a sua atenção. Depois que eu conseguir sua atenção, aí agora você vai me escutar o que você precisa ouvir. É igual emagrecer. A pessoa, ela quer emagrecer, mas ela não quer escutar do cara que ela tem que fazer abdominal todo dia. Ela quer escutar que você vai emagrecer em 7 dias. Depois que você fala pra ela, tá, eu vou te ensinar a emagrecer 7 dias. Você quer aprender? Quero. Beleza. Então, pra emagrecer em 7 dias, você vai ter que fechar essa boca sua. Você vai ter que comer salada, sim. Você vai ter que fazer, não é 10 abdominais por dia, não. Você tem que fazer 1000 abdominais por dia. Você quer emagrecer com 7? Então tem que ser 1000. Então, eu acho que a gente tem que aprender isso também. Gente, isso é só um exemplo. Tá. É importante, porque é importante ressaltar. É só um exemplo. Assim, a minha geração, assim, eu nasci em 99, né? Então, tipo, praticamente peguei a geração 2000 pra cima, né? É uma geração muito imediatista. Pra caramba. A gente é muito imediatista. E eu falo isso, eu tô nesse lugar também, assim. TikTok é um exemplo perfeito disso. São vídeos de 15 segundos no máximo. Você faz assim, ó. Se você não souber aprender, é isso que você tá falando. Não vai ficar. Minha geração, apesar de ser uma geração muito inteligente, a gente sabe muita coisa de muito, assim, porque a gente tem muito acesso à informação. Então, a gente é uma geração muito 7-8 aqui. Um pouco mais de inteligência emocional, talvez, assim, por saber sobre traumas e tudo mais. Mas, em compensação, esse outro lado aí, realmente, se você não me prende, minha geração não vai ouvir. Não vai. Sim. Não ouve. Você pode ser o profissional mais qualificado da face da Terra. Se você não conseguir prender a atenção dela, você não vai conseguir ensinar aquilo que você tem pra ensinar. É verdade. Então, além de saber de onde veio, você precisa saber como que você prende a atenção dessa nova geração, porque só assim vai fazer sentido você estudar e voltar no passado pra conseguir ter propriedade pra ensinar. O nosso tempo aqui tá encerrando, então eu queria aproveitar para abrir para as perguntas que a gente fez live. Não sei se vocês ainda estão em live aí com o pessoal. Gente, eu tenho uma muito legal. Fala aí. Que eu acho que essa... acho que Marcela e Samurai vão responder melhor. Espera que eu sou cego. Como mostrar o próprio diferencial e sua energia quando gravar um vídeo de coreografia? As câmeras sugam muito a nossa expressão. Nossa, babado. Então, como que a gente faz pra mostrar mais a nossa personalidade e tal? Eu acho que a gente pode levar isso também fora da câmera, também pra, tipo, uma audição. Ah, legal. Se vocês puderem demonstrar, por favor. Aquelas. Brincadeira. Ela é Cite 3 exemplos práticos. Mentira. Aí, subindo na mesa, assim, legal. É muito legal isso, porque, na verdade, pra mim, tem um equilíbrio. Eu tenho que mostrar sem exagerar. Porque o exagero também pode... Afastar. Então, o que eu sou, mas sem, tipo... Sim. Porque isso pode falar, nossa, não. Menos, Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio, assim. Eu acho que personalidade é tudo mesmo. Você tem que estar com a sua personalidade, você tem que estar muito tranquilo em saber que você tem que ser você e mostrar aquilo que realmente é você. Porque, às vezes, a pessoa lá na audição, que vira e mexe, tem isso, né? Você pega a coreografia e tem 30 segundos final que é improviso. Aí, tipo, mostra o que vocês sabem. Aí a pessoa, tipo, do meu lado pegou a perna no nariz, girou 3 piruetas com a perna no nariz. Aí eu vou querer fazer igual, mas eu não consigo pegar minha perna no nariz. Então, é o controle dessa ansiedade, assim, sabe? De... calma, o que eu sei fazer? Ou, pra que trabalho que eu tô fazendo? Então, o que eu tenho que mostrar aqui agora? Porque eu até posso pegar a perna no nariz, girar 3 piruetas, mas pra aquele trabalho isso não vai adiantar nada. Então, é tipo, o que eu posso mostrar de melhor de mim, mantendo a minha personalidade? Porque vai naquilo que o Samurai falou. Às vezes aquele trabalho não é pra mim. Exato. Então, às vezes você vai mostrar todo o seu melhor, mas não é pra você aquele trabalho. Então, ok, mas pelo menos eu fui eu. Não me vendi. Então, não sei se eu fugi um pouco, mas complementa isso, Samurai. Eu concordo demais também. A questão com a câmera comigo, eu me considero um artista muito versátil. E aí, tipo, essa minha versatilidade me ajuda com as câmeras. Porque quando eu vou fazer algum trabalho, aí, digamos, eu vou gravar um vídeo, eu penso exatamente o que eu quero passar com o meu rosto pro vídeo. Inclusive, quem fala muito sobre isso é o Vlad. O Vlad falou mesmo. O Vlad, ele fala sobre isso. Inclusive, eu já estudei com ele, eu já fiz várias aulas do Vlad, assim. Legal. E ele já falou sobre isso, que as pessoas esquecem que nosso rosto também é dança.
E aí, assim, não adianta eu querer fazer um carão incrível se eu não sei fazer um carão incrível. Vai ficar muito engraçado, vai ficar caricato. Não adianta eu querer levantar assim, se ele ficar assim, ó. Na gravação, vai ficar meio estranho, entendeu? Não vai dar certo isso. Então eu estudo o que eu vou fazer. Então, sei lá, eu acabei de postar um vídeo, inclusive vai lá ver. Aquelas, que eu queria potência na coreografia. Não adianta eu fazer uma cara de... Eu vou ser potência, eu vou fazer sabe? Tipo, cheguei, Mona, você vai querer olhar pra mim porque eu tenho que te passar a minha verdade. Não posso me vender. E aí, numa audição que você falou sobre mesclar os assuntos, é a mesma coisa. Vou fazer audição pra um artista. Eu sei que o artista tem coreografias muito fortes. Tipo assim, o coreógrafo é um coreógrafo muito poderoso, assim. Soco, pontapé. Eu não vou ser boba de fazer um jazz lírico e ficar só... Não, sabe? Tipo, eu vou entregar o que eu preciso entregar. Então, eu acho que é nesse lugar de você saber pra onde você vai direcionar. O direcionamento em qualquer área da sua vida é essencial. Exato. Então, você precisa saber pra onde você vai direcionar a sua energia. Porque às vezes fica too much, não adianta. Menos é mais, gente. É babado. Menos é mais. Teve um comercial uma vez que eu gravei, eu tava como bailarina nesse comercial do Santa Amália. E aí eu lembro que toda hora, nos ensaios pra câmera, a galera, né, a coreógrafa e o diretor pediam, gente, menos, é menos, é menos. Então é muito importante, né? Assim, vocês ir aprendendo. E a prática, né? Nossa, sim. É a prática que vai também Eu ajudando acho a gente que a entender. pra vídeo, vale muito se gravar muito mesmo. É isso que eu ia falar. Porque Treino em casa. Treino. A gravação. a energia que a câmera come, energia come. Então você tem que entender pelo menos qual que é o mínimo de energia que você pode colocar Exato. ali pra tá legal. Exato. Pra não parecer que tá morto demais. Nossa, e é difícil também estudar, isso é legal de falar também. Às vezes você tá num programa de TV, às vezes você tem que dosar perfeito. Sim. É babado, porque às vezes você só tem uma chance. Tipo assim, Exato. por exemplo, prêmio de show. Já fiz 3 vezes prêmio de show. Teve prêmio que a câmera literalmente passou 1 segundo no meu rosto. Se nesse segundo eu tô assim, ó, vai ser podre. Então, tipo assim, eu preciso saber onde colocar a minha energia. Não tô falando também pra você desligar a cara quando a câmera não tiver. Exato. Não faz isso. Mas é saber dosar. Vai ter momentos que eu vou estar, tipo assim, seco. E esse seco vai ser perfeito. Teve, assim, um prêmio de show, eu gosto muito desse meu vídeo, assim. Prêmio de show com pantalhão que eu fiz. E aí teve uma parte que a câmera veio vindo, assim. Ah, eu vi. De frente, lembra? E, tipo assim, eu tava olhando pra frente, eu vou, sutilmente olho pra câmera e faço um... Tipo assim, agora eu vou começar, Mona. E depois veio todo mundo, não foi só eu, os outros meninos também fizeram. E ficou, assim... excelente, Legal. assim. Tem coreógrafo que gosta de direcionar isso. Eu já peguei coreógrafo que gosta de direcionar. Fala assim, ó, quero que vocês tragam uma vibe mais sexy aqui. E outra ali, eu quero mais força. Nossa, vocês estudarem isso é essencial. Eu acho maravilhoso, assim. Em aula, dá pra fazer isso muito, gente. Exato. Eu aprendi muito a fazer isso em aula. Tipo, às vezes, o professor tava passando a coreografia e aí ele separava em grupos menores. Eu ficava igual uma maluca no espelho, assim, ó. E fazia as caras e bocas, assim. Porque, nossa, eu tava treinando. Sim. É maravilhoso, Exato. gente, Eu sério. trabalhei muito isso no online. É? Que Ah, legal. Eu percebi que as minhas alunas tiveram um ganho muito, muito grande de expressão depois Legal. das aulas online. Sim, eu acho que ajuda muito, assim. E lembrar, eu ia falar sobre isso até no outro assunto. Lembrar que é sempre cabível de erro, todo mundo. Exato. Lembrem disso, gente. Porque a gente se julga tanto. Eu me ponho nesse lugar, às vezes, de julgamento. Não precisa, sabe? Se eu tô numa sala de aula, é o momento perfeito pra eu treinar isso. Então, às vezes, eu vou no meu cantinho, parado pra parede, fazer assim, ó. 7, 8, 1, 2. Tá tudo bem, você tá em aula. Sabe? No trabalho, Exato. errou. Ah, é difícil. É uma coisa difícil de lidar. Mas, gente, todo mundo erra, não adianta. Vocês veem meus vídeos aí que vocês veem no Instagram? Ah, gatinha! Não foi de primeira não, meu anjão. Ah, não foi mesmo. Então, assim, libertem desse lugar de pressão. Vocês podem errar, mas é estudar pra que esse erro seja cada vez menor. Seja um erro sutil. Porque acho que o que diferencia um profissional muito bom dos outros que são medianos é isso também. É ele saber lidar consigo. Trabalhar a ansiedade, trabalhar a pressão. Que é o psicológico. Gente, faz muita diferença na dança. É. Muito. Eu quero fazer uma coisa aqui também. Enquanto um de vocês pega uma outra pergunta aí, eu queria complementar a pergunta, não sei quem mandou dele. Que é a seguinte. Yasmin, obrigado pela pergunta. Eu vou complementar aqui, porque eu sei que tem, enquanto alguém procura uma pergunta interessante aí, que eu acho que mais do que a câmera ficar, né,
conseguir dançar pra câmera é conseguir falar com a câmera também, porque a gente, voltando lá no Instagram, né? Eu sou uma pessoa que comecei a botar a cara agora, então eu tive muita dificuldade. E é importante você botar a sua cara também, porque você humaniza, né? Não que seja essencial, mas eu acho que faz diferença. E uma dica pra quem tem essa dificuldade também é você responder a DM com imagem, ou com vídeo, né? A pessoa mandou uma DM pra você lá, te perguntando como é que você tá. Ao invés de responder ela com texto, responde com vídeo, é só pra ela mesmo. Aí você começa a desenvolver ali uma habilidade de falar com a câmera e vai perdendo a vergonha de botar a cara ali pra gravar stories. Então, além de você desenvolver ali como bailarino pra estar em audição, você também pode botar sua cara no stories, falar lá no Instagram, porque isso faz diferença também. Eu tenho dificuldade. Eu acho que tudo isso faz diferença até pra como você se portar na frente de outras pessoas, né? Porque o medo da câmera, às vezes, é um medo de falar com alguém numa audição, por exemplo. Exatamente. Você ficar lá assim o tempo inteiro na audição. Talvez isso te ajude legal. a ter mais desenvoltura também. Legal. Com certeza. Também acho que ajuda muito. Mas vocês conseguiram pegar mais uma dúvida aí, legal? O Samurai tinha umas perguntas muito boas que foram pra ele na caixinha. Deixa eu ver, peraí. Gente, alguém tem alguma pergunta aí? O Fabrício falou um negócio legal. O improviso é muito importante. Improviso é muito importante. Aparente, se jogar de verdade na dança, fecha. Até mesmo quando eu fui fazer uma prova no SPDRJ. Não sei o que é, deve ser faculdade, né? Eu fiquei muito à vontade. É a faculdade do Rio, né? Eu fiquei muito à vontade nessa parte. Agradeço muito ao meu professor. Gente, gratidão faz toda a diferença, tá? Reconhecer os professores. Isso faz muita diferença. É o que o Samurai tem feito aqui o tempo todo. A Marcela Conraça também. Eu vejo isso muito nas aulas dela. Quem tiver alguma dúvida pode mandar aí. E só complementando isso, pra quem quer dançar com artista, eu acho que 99% das audições tem a parte de improviso. Então, pau! Se joga. Pau! Fica a dica. E não adianta tentar fazer o que você não sabe, né? Igual a Marcela falou. Não faça Eu o que vi você que a não coleguinha sabe. do lado jogou o pé lá em cima e girou 3 piruetas. Eu não consigo levantar a perna nem na metade. Por que eu vou tentar fazer isso? Nunca na minha vida. A minha experiência quando eu passei na audição do Miss foi porque a gente dançou, era um hip hop com um coreógrafo de Nova York. Terminou a improvisão, tava virando mortal, tava fazendo flare, tava fazendo moinho, head spin, foi o meu diferencial. Se você sabe, então faça. Sabe? Então faça. Mas é aquilo que a Marcela falou, acho que tem que ter esse equilíbrio pra você também não repelir ao invés de atrair. Samurai, tem alguma pergunta legal aí na sua caixinha? Teve uma pessoa que perguntou qual foi a nossa pior e qual foi a nossa melhor oportunidade na dança. Eu achei sinistra essa pergunta. Sinistra. Pode começar aí, fica à vontade. A pior oportunidade é a melhor. Rápido, porque o meu é a mesma coisa. Não é que ela foi a pior experiência. Foi a melhor experiência, porém foi a que eu tive mais perrengues. Porque eu também sou cantor. E foi quando eu fui chamado pra fazer parte de um grupo lá em São Paulo. Então, ficar um mês com pessoas que a gente não tem costume de trabalhar, então opiniões diversas, ter opinião de coreografia, opinião de como vai ser o clipe, opinião de letra. Então, tudo isso foi uma coisa, assim, meio tensa, que deixou nervos à flor da pele o tempo inteiro. Então, tipo, um mês inteiro, assim. Mas, no final, também foi o que eu mais gostei de fazer. Porque o meu sonho desde criança sempre foi ser cantor. E ali eu canto e danço. Então, tipo, são duas coisas que eu amo fazer. Então, pra mim, acho que essa foi a experiência mais legal, assim. Tanto de perrengues quanto de... Nossa, tem uma história incrível. Tem uma história incrível. Eu conto que é a minha história da minha vida. Porque ela emenda nesses dois, só que ela tem um final feliz dependendo do ponto de vista. Pra mim é feliz. Tudo bom, Vamos lá, vamos tentar entender isso aí. O que acontece? Quando eu tava querendo me profissionalizar como bailarino na dança, eu queria me profissionalizar como bailarino de danças urbanas. Eu queria ser um bailarino profissional de danças urbanas, só que não pra atuar em show, eu queria atuar em espetáculos mesmo, profissionais. E existem pouquíssimos grupos no Brasil que trabalham nesse formato, né? As que eu conheço são o GRN, a Cafig, tem a Fusion aqui agora em Belo Horizonte, tem o grupo de rua não, tem mais uma no Rio que eu esqueci o nome da Sônia. Que eu esqueci o nome, você sabe? Não sei o nome. Esqueci. Mas enfim, aí calhou de eu estar vivendo um momento que eu necessitava de uma oportunidade profissional por questões pessoais. E calhou de abrir uma audição pro GRN, que é o grupo de rua de Niterói, do Bruno Beltrão. E um amigo meu aqui de Belo Horizonte também estava sabendo da audição e ele foi pra lá pra fazer porque ele foi convidado.
E eu precisava muito fazer essa audição. Só que eu, enfim, nunca fui um bailarino estrela de estar bombando nem nada, mas eu queria estar. Eu era b-boy, dançava contemporâneo, jazz, então eu era versátil. E eu queria aparecer. E eu precisava me profissionalizar, né? Aí o que aconteceu? Ele foi pro Rio primeiro, porque ele me falou que tinha uma pré-seleção, primeiro que era só com bailarino convidado, e depois os que iam vir de inscrição mesmo. Só que na verdade nunca houve inscrição, só pra vocês saberem. Aí ele foi pra lá, eu falei assim: olha, vai pra lá, pega as informações e me passa, porque ele não tinha muita coisa. Aí um belo dia à noite, ele chegou pra mim e ligou: Carlos, vem pra cá. Agora é só convidado, depois vai abrir pra todo mundo. E ele não conseguia falar muito tempo comigo, porque no Cantagalo na época tinha uma região onde ele tava, não tava pegando sinal. Aí caiu e não consegui falar mais com ele mais. E eu não tinha, pra vocês que estão chegando agora, pra vocês entenderem, parece loucura, mas não era fácil você fazer ligação como é hoje, que você pega no WhatsApp, não. Você tinha que ter chip, você tinha que ter crédito. Você tinha que botar crédito. Se você não tivesse crédito, você tinha que fazer aquela ligação de 3 segundos na época. Você liga 3 segundos, desliga. Oi, tudo bem? Desliga. Pra conseguir falar. Foi o quê? Pré-história? Aí o que aconteceu? Teve uma época, não sei se vocês sabem disso, mas rolou um tal de chip bomba da Claro. Sim. Que é um chip que você conseguia fazer de tudo, você não precisava botar crédito nem nada e tal. E de repente na minha casa apareceu um chip da Claro no chão. No dia seguinte que o Neguinho tinha me ligado, o Canito, B-Boy Neguinho, salve. Aí, daqui de Belo Horizonte, tá? Que tem um Neguinho aqui de Belo Horizonte também. Aí apareceu um chip no chão da minha casa. Aí eu era da cara, eu quer saber? E eu não tava conseguindo falar com ele. Aí eu peguei esse chip, testei e consegui falar com ele. Consegui também muito rápido, por quê? Por causa do sinal dele. Ele falou assim: ó, vem pra cá, pega um ônibus, não sei do que. A gente conversou rapidamente, desligou. Apesar do teu chip bomba, eu não conseguia falar com ele. E eu não tinha dinheiro. Aí eu comecei a pedir dinheiro pra todo mundo emprestado. Pô, preciso ir pro Rio. Calhou de uma namorada de uma amiga minha, de um amigo meu, me emprestar o dinheiro, porque ela não queria que eu ficasse mais aqui atormentando a relação dos dois. Por isso, eu vou te emprestar seu dinheiro, você vai pra lá e você vai ficar por lá. Me emprestou o dinheiro. Meu Deus. Fui na rodoviária, não tinha endereço de lá, sabia que era Niterói, é a única coisa. Fui pra rodoviária, comprei a passagem e voltei sem conversar com o Canito. E foi: você quer saber? O máximo que vai acontecer é eu bater lá e voltar no mesmo dia. Tinha dinheiro mesmo pra comer, pra voltar e tal. Beleza. Não conseguia falar com ele o dia inteiro, não conseguia. Fui pra rodoviária, peguei o ônibus, não tava conseguindo falar com ele, isso na minha cabeça. Tá, eu vou pra lá e se eu não conseguir de endereço de nada, eu bato e volto. Aí, tamo lá, no ônibus, consegui falar com ele. Ele atendeu, eu falei assim: não, foi muito massa, aproveitei hoje, não sei do que, foi muito legal a audição, tal. Você tá chegando amanhã? Eu tô chegando, tô no ônibus. Aí o motorista chegou, eu tava muito empolgado, eu tava logo na frente, ele pediu pra eu desligar pra ele passar as informações, né? A direita, nada a ver, mas enfim, as informações gerais. Aí desliguei o telefone. Aí ele passou, peguei o telefone pra ligar com ele de novo, e nada do Canito atender. Não conseguia falar com ele. Ele sabe que eu tô indo, ele vai me buscar na rodoviária. Cheguei lá de madrugada, cadê o Canito? Cheguei lá às 5 horas da manhã e falei assim: ele não vai chegar aqui 5, lá pra 6, 7 ele aparece aqui. Aí deu 5, nada, deu 6, nada, deu 7, nada. Aí deu 8, nada, e não conseguia falar com ele. Aí tinha uma lan house. Pra vocês que são dessa geração, não sabem que a lan house é um espaço cheio de computador que você paga por hora. Eu sei. Eu tô ligado. Tinha um dinossauro atrás, né? Tá ligado. Você chega no dinossauro, eu quero 1 hora, então. Aí põe internet de escada e faz aquele barulhinho. Nossa, meu Deus. Aí eu cheguei lá, paguei 1 hora, entrei no site pra ver se tinha endereço. E não tinha, mas tinha um número. Liguei, ninguém atendia e tal, nada. Aí nisso eu não conseguia falar com o Canito, e eu puto com ele. Porra, nem pra me mandar uma mensagem, ele sabia que eu tava vindo. Aí começava a passar aquela música do Roberto Carlos na minha cabeça. Vai dar tudo certo. E eu sentado assim na rodoviária com o celular na tomada pra carregar, pra não descarregar, eu consegui falar com ele. Até que eu percebi que não tinha mais o que fazer. Só sabia que era Niterói. Fui lá no ponto de táxi, falei assim: olha, preciso ir pra Niterói. Quanto custa? Porque eu também não fazia ideia. Ele falou assim: deve ser, eu te cobro... R$300. Era mais ou menos isso. Eu falei assim, ele virou pra mim e respondeu: vai dar uns 10 reais. 10 reais não, né? Mas só pra você entender, uns 10 reais por quilômetro. É? Então, quantos quilômetros daqui lá? Ele, 17. Ui! Aí eu fiz as contas aqui e acabou meu dinheiro. Não dá pra ir de lá. Aí voltei, de novo, começando com a música do Roberto Carlos na minha cabeça. Até que apareceu um cara andando assim na rodoviária. Gente, eu olhei pra aquele cara e falei assim: eu preciso parar esse cara. Eu preciso conversar com esse cara e contar a história pra ele. Aí ele andando assim, eu falei assim: foda-se.
vou lá. Parei ele e falei assim, ó, me desculpa se te parar aqui, eu acho estranho, mas eu te vi, eu falei, eu preciso conversar com você. Sou de Belo Horizonte, vim pra BH fazer audição num grupo profissional. Vim pro Rio fazer audição num grupo profissional. Um amigo meu me deixou aqui sozinho, não tenho endereço. Por um acaso, você conhece o grupo de rua de Niterói? Ele virou pra mim e falou assim, o GRN? Ó. Eu falei assim, Dura. Ele, eu já dancei lá. Gente, não. Que isso? Gente, ele, se eu não me engano, ele chama Flávio. E você ele... todo cagado, né? Porque... Não, eu olhei pra ele assim e falei assim, meu, é Deus, não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Aí eu falei assim, cara, eu preciso conseguir falar com ele. Olha, eu vou te passar os números. Ele passou vários números de pessoas, inclusive do Tito. Liga pra eles que não sei do que e você vai conseguir. Aí na época eu liguei pra todos, não consegui. Eu consegui falar com uma menina, que eu não lembro o nome dela, que era ex-namorada do Tito. Liguei pra ela, falei com ela e ela não conseguiu. Ela meio que... tipo assim, meio que moleque louco. Como assim, tal? Pedindo endereço, não sei do que é. Desligou. Aí eu... Meu Deus, não acredito que eu cheguei até aqui. Aconteceu isso daqui. Eu não vou conseguir falar. Não vou conseguir chegar lá na audição. Voltei de novo pro meu cantinho pra cantar a música do Roberto Carlos. Aí, de repente, ele aparece de novo. Conseguiu falar comigo? Não consegui. A menina me atendeu, mas ela não acreditou. Ela achou meio estranho. Porque, de fato, é muito estranho. Eu também ficaria um pouco suspeito. Aí ele falou, peraí. Ele pegou e ligou pra ela e falou com ela. Olha, tem um moleque aqui desesperado que não sei do que. Ele só precisa de um endereço. Ele tá com fome, frio. Ele Ele só precisa de um endereço. Ela, beleza. Fala pra ele que eu vou mandar por SMS. Aí ela mandou pra mim um SMS. Peguei o endereço. Peguei um busão. Fui pra lá, eu lembro que até cheguei pro trocador e falei assim, cara, eu preciso chegar nesse endereço, mas eu não faço ideia de onde ele é. Ele virou pra mim e falou assim, olha, depois que passar a ponte, você me lembra. Aí eu falei assim, meu Deus, depois que passar a ponte, mas que ponte que é essa? Amigo, é do outro lado. Então, aí eu falei assim, nossa, mas uma ponte, eu tenho que te lembrar depois de uma ponte. Na Argentina? Aí eu disse assim, pô, a ponte, como assim? Que é tão longa assim? Eu falei assim, não, mas é porque eu não conheço e tal, eu não... Fica tranquilo. Você vai ver a ponte. Aí eu passei pela ponte, sei lá quantos minutos de ponte pra chegar lá. Aí cheguei, lembrei, enfim, consegui chegar na audição. Foi muito legal, participei de um processo incrível. Conheci o Hugo Alexandre, que é um grande parceiro meu, que foi o que eu tirei de aprendizado, e de aprendizado não, assim, de benefício por ter passado por essa luta toda pra fazer a audição. E foi a experiência mais louca de pergunta bizarra. Não passei na audição. Mas o que eu trouxe pra mim, que eu achei que foi de grande oportunidade, foi a relação que eu construí com o Hugo, que é um cara incrível, um profissional incrível, que a gente trabalha, já fez vários projetos juntos. A gente continua trabalhando hoje juntos com o 89, que é um aplicativo de dança que tá pra sair aí. O Hugo lendário aqui, ó. Hugo, só que o Hugo dele é o Hugo com U. Ó, é o Hugo Alexandre. Tudo. É porque tem o Hugo do House também, né? Não sei se é esse do Rio. Mas aí tem até o projeto que tá pra sair, já saiu, vai sair uma versão nova, que é o 89, que é uma espécie de iFood de dança. Vai ser muito legal. Mas é isso. Essa foi a minha história, foi muito longa. A lição de vida é sempre fale como estranho numa praça. Ele vai conseguir que você chegue no seu lugar. Mesmo que seus pais disseram pra você não falar com isso. Passa por cima Toma disso. cuidado. Nossa, eu acho que a pior, assim, vou ser breve, assim. Tipo, a pior foi uma vez que eu fui chamado, fui indicado, inclusive, pelo JP pra um trabalho, que era das Olimpíadas. Gente, acho que quase ninguém sabe dessa história. Ó, manchete, aquela brincadeira. Fui chamado para as Olimpíadas, era o meu primeiro grande trabalho. Eu nunca tinha pego nenhum trabalho grande, eu só tinha coreografado acho que umas 2 debutantes, eu não tinha trabalho. E assim, eu tava empolgadíssimo e eu tinha que receber uma ligação e responder essa ligação pra ser levado. Era só isso que eu precisava. Porque ela já sabia quem eu era, já tinha sido indicado, bibibobobó. Meu chip ficou ruim na semana que ela estava ligando. Não. E eu não sabia, porque o chip não avisou. Tipo assim, não. Sabe quando o chip dá defeito? Tipo, ele não recebe ligação? Eu não fazia ideia, não tinha como saber. E nada da mulher me ligar. E eu falando como eu falei, não, acho que... JP deve estar gargalhando da minha cara agora. Nada... JP, acho que não vai rolar, ela não vai me ligar. E ele sem entender, né? Mas ele também não ia ficar cobrando ela, porque não é assim que as coisas funcionam. Não me ligou. Falei, poxa, que pena, perdi o job. Quando eu fui, tipo assim, virou 2 dias depois que ela encerrou as chamadas, apareceu o SMR. Falando assim, os processos. Brincadeira. Seu chip teve um defeito por 1 semana, não sei o que, explicando. Nossa. Como é que eu ligo pra mulher? Oi, você por acaso me ligou quando eu estava pro trabalho? Eu não vou ligar.
Eu perdi o job. E aí, tipo assim, eu vi vários amigos meus dançando. Graças a Deus, fiquei muito feliz por eles. Tipo, fiquei muito feliz. Mas eu literalmente assisti meus amigos. E era pra eu estar lá. E eu fiquei assim, tipo... Acho que isso foi provavelmente a pior sensação, assim, que eu tive da dança, assim. Eu acho que pode rolar um processo mesmo. Aquelas. Não, é isso, assim, tipo, acho que não, às vezes não era pra ser, a gente nunca sabe? Às vezes não era pra eu estar lá. Mas eu lembro que na época eu fiquei, tipo assim, ia ser meu primeiro trabalho, não! Nossa. E aí, em contrapartida, porque era o pior e o bom, foi o Rock in Rio do ano passado. Não tenho o que reclamar, foi impecável. Dancei com 2 artistas. Dancei com a Ivete, gente, pelo amor de Deus. Foi bizarro. Conheci pessoas incríveis, sabe? Mantenho contato com essas pessoas até hoje. Pra quem é meu seguidor sabe de quem que eu tô falando. Eu sei. Um beijo, Bu. E aí, tipo, é isso, assim, foi um trabalho incrível. Eu me senti muito valorizado, dancei pra mais de 300 mil pessoas, apareci na TV, conheci Megan Thee Stallion, subi no palco com a Megan Thee Stallion, foi tipo assim, incrível. Então, em contrapartida, tá? Olimpíadas. Dessa vez não foi, quem sabe numa próxima. E aí veio o Rock in Rio, tá? É isso. Nossa, Pra eu encerrar. acho muito difícil. É difícil responder muito isso, é difícil. Primeiro que minha memória é meio ruim. Eu tenho dificuldade de... Isso aqui é bom, acho. De ficar com as coisas ruins, Eu também. assim. Eu elimino, então Eu acaba também que eu não guardo. sei muito bem. Assim. Esquece. Limpa. Nossa, Acho gente. Talvez a minha melhor experiência... Eu estou vivendo ela, assim. Que hoje, na minha concepção, eu ganho muito bem com dança. E e trabalhando com o que eu amo, trabalho pra caramba, tipo, bota. Mas eu olho e falo, caraca, tipo, eu tenho um salário muito bom, tô Fala feliz. aí o seu salário pra todo mundo. Segredo. Eu sei que eu vou chegar mais, de mas... R$2 por mês. Mas hoje eu viver isso assim, eu falei, caraca, hoje eu consigo, sei lá, ir no restaurante e comer o que eu quero. Porque isso pra mim antes era inviável, assim. Sabe, Legal. até aconteceu a situação presente aqui, ganhou a TV do Carlos e da Marcela. Que é isso, na minha sala da minha casa tinha uma TV de tubo ainda. Então, assim, pra mim hoje ter esses acessos, sabe, porque pra muita gente é simples, né? Mas hoje, eu quero comer uma pizza, vou comer. Eu quero... Enfim, vou viajar. Então hoje eu tô vivendo esse sonho. Então acho que a melhor experiência com a dança é isso. Hoje é viver dela e tá confortável, assim, financeiramente. E ver futuro, assim, sabe? Ver um caminho a trilhar. E estando em Belo Horizonte ainda. Então, assim, é isso. Nossa, incrível o que você falou. Então, pra complementar, quem quer viver isso que o Glaucio tá vivendo, cola nele. Cola nele. E assina em Dance Plus. Boa, porque ele tá lá, hein? Ele tá lá. Não, mas, go. amigo, rapidinho, vou deixar você falar, porque isso que você falou me tocou muito, porque isso é muito verdade, assim. Eu tava falando com você sobre isso. Que, tipo assim, a minha família não tinha condições de pagar, assim. E, agora eu tô viajando no Brasil, assim. Tem coisa minha no jornal, tem coisa minha na Globo. Tipo, isso é bizarro. Se meus pais precisarem de ajuda, eu consigo ajudar eles financeiramente de algum jeito, sabe? Isso é... Nossa, não tem nada melhor. Você até falou, até mudei. A melhor coisa da minha vida foi essa. Porque, realmente, você viver de dança, viver do seu sonho é um puta privilégio, assim, tipo... Isso é verdade. Nossa Senhora. E aí, entrando nisso, né? Eu acho difícil, assim, elencar o melhor momento ou a maior oportunidade. Porque, na verdade, a dança transformou minha vida, né? Então, aí continua transformando, né? Os nossos contatos, as oportunidades de trabalho, crescimento pessoal, profissional. É tudo muito forte, assim, né? Mas, assim, coisas inesquecíveis, realmente. Dançar em show para mais de 300 mil pessoas é uma energia surreal. Eu, né, pude viajar para fora do país com raça, para dançar em teatros que você olhava e você falava, meu Deus, não é possível que é essa estrutura. Então, isso é uma coisa muito marcante para mim. Você chegar na Europa, num mega teatro, numa estrutura absurda, a sala de ensaio do tamanho é maior que, tipo, todos os teatros que a gente tem no Brasil. Sim. E é uma sala de ensaio. Aí você entra no camarim, a toalha, é surreal. Você olha e fala, nossa, é um sonho, eu tô vivendo um filme. E você poder dançar num palco europeu, assim, foi um momento muito marcante. E, assim, de perrengue, eu não sei se foi o pior, que a gente tava até discutindo isso. Que às vezes as melhores oportunidades também trazem uns perrengues pra gente, né? Mas eu lembro que quando eu fazia turnê com o Zezé de Camargo e Luciano, teve um lugar que a gente foi dançar, que era tipo um rodeio. Interior do Goiás, esses lugares assim, né? E aí, gente, não tinha banheiro, não. Era banheiro químico,
Tipo assim, eu não sei como que eles fizeram, a banda, os cantores, porque o balé, a gente ia no banheiro químico que tava do lado, então a gente saía por trás do palco, saía do camarim, andava uma escada cheia de barro, e aí você ia lá no banheiro químico, cagado, literalmente. Então, assim, foi um perrengaço. Esse foi assim, eu falei, meu Deus. Então, gente, não é glamour. Gente, Não tem glamour. a Mona segurando o Grambatimã pra poder fazer as coisas, pra não encostar em nada, assim, ó. Foi desesperador. Aí você volta com a bota toda cheia de barro. Nossa, E tava lá, fazendo show pra 300 mil pessoas. bizarro. Faltou a história do Denner, né? Ou É, você já e aí? contou? Contei. Ah, o Denner foi o primeiro. Primeiro. Ah, é, que foi verdade. É porque a minha foi muito podre. A perto. dualidade. Porque você foi o primeiro. A minha história demorou 30 minutos. Tô brincando. Mas quem que mandou a pergunta, ela arrasou. Essa Nossa, foi a sim, foi sua. no Ah, foi Instagram. sim. A pessoa arrasou muito. Eu fiquei de cara com essa pergunta. É, Tem mais perguntas, se você A quiser. gente não tem muito tempo mais, não. Então, beleza, let's go. Então, gente, queria agradecer a todos vocês que chegaram até aqui nesse momento de podcast. Eu acho que já até passaram de 2 horas já de podcast. É. Então, se você chegou até aqui é porque você gostou muito, muito obrigado. Então, eu aproveito para te fazer um pedido. E a gente quer fazer o terceiro. Se você chegou até aqui é porque foi bom. Então, manda pra gente lá quem que você acha que seria interessante da gente trazer aqui pra gente conseguir conversar. Qual assunto que seria muito massa da gente ter. E, além de tudo, baixa lá o nosso aplicativo para ter acesso às aulas. Não sei quando você vai escutar isso, mas até o dia 12/3 de março, todas as aulas das mulheres estão disponíveis gratuitamente no aplicativo. Aproveite e faça aulas. É. Sim, gente, é muita gente muito boa. Muita gente, é profissional do Brasil inteiro, profissionais de altíssima qualidade. Você que não tem acesso a eles, aproveita, tá bom? Então é isso. Tem mais algum recado? Vai bater o martelo no nome do podcast? Ah, é. Ai, por favor. Ficou entre o que mesmo? Era Pod Pod Plus? Plus. Pra Pod mim é Plus. Pod Plus. Pra mim é Pod Plus. também é Porque Pod a gente Plus. pode mais. Pode Pode plus, mais. pode plus, pode plus, pode plus, pode plus. Então tá pode decidido, é Pod Acho que é Plus. Yes, ok, Então, gente, muito obrigado. E eu te vejo no nosso terceiro episódio Do Pod Plus. do Pod Plus. Valeu, galera. Tchau, gente. Tchau, galera. Valeu pra quem Foi tudo. acompanhou tudo JP, aí. um beijo. Falei de você na live. Assiste depois. Ai, hein? Ana, te vejo mais tarde, hein?